Cheguei! E daí, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Deixa eu ir trocando aqui de olhos. Tem um reflexo aqui que é muito chato, entendeu? Um reflexo muito chato. Estou tentando aqui agitar o nosso convidado. Como vocês estão? Clicou. Entrou. Cadê? Cadê o convidado? Como é que vocês estão? Meus senhores e minhas senhoras, ladies and gentlemen. Deixa eu ver, entrou? Como vocês estão? Coloquem aí de onde vocês são, de onde estou sem fone. Peraí, um problema, peraí. Você não apareceu ainda. Você não apareceu. Você apareceu. Como é que vocês estão, pessoal? Coloquem aí, boa noite. De onde vocês falam? É legal ver o povo aqui. Tem a Marisol de Manaus. Estou aqui com o meu amigo aqui que não está conseguindo entrar. Jassanã, moro, hein? Todo mundo faz essa piada. Ah, chegou. E aí, você está ouvindo aí, meu amigo? Está me ouvindo? Você me ouve, né? Mas agora eu não te ouço. Deixa eu ver. Editar as configurações do seu microfone. Fala aí, deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Sabe que se eu te jogar aqui, ó. Senhoras e senhores, só um minutinho, deixa eu só dar um. Lucas, a gente vai dar um jeito, Lucas. Segura as pontas aí. O teu microfone. Deixa eu ver. Não estou ouvindo. Teoricamente, acho que eu teria que te ouvir antes de jogar você aqui na. Bom, deve estar funcionando. E aí, pessoal? Que doideira, hein? Estamos aqui numa loucura nos votos aqui. Bom, deixa eu só dar um boa noite geral aqui para todos vocês. Agradecer muito todo mundo, tá? Eu tenho recebido lá no Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram ainda, ajude esta velha raposa e me siga no Instagram, que é Canto do Zero Oficial. Tá bom? Já tem bastante gente aqui, eu conheço lá. Só de olhar aqui as carinhas eu já conheço, hein? Minha memória é de elefante. Eu não lembro os nomes às vezes, mas a carinha eu lembro. Itumbiara, olha que legal. Já vamos já aqui, ó. Falo de Belo Horizonte, que delícia, hein? Puxa, BH. Da onde mais, hein? Deixa eu ver. O fã-clube tá aqui, ó. O fã-clube é a responsa, hein? Já quero deixar um abraço para Paola e para Renata, que está dando uma força aqui. E o nosso convidado, ele está aqui já, está dando risada, mas já já ele vai entrar. Quem mais? Sobral, todas as meninas, a Anne Jatobá, que é a líder da torcida organizada. Quem mais? Aparece Lucas. Tem torcida do Lucas aqui, cara. Espera, Lucas. Bom, nós vamos tentar fazer o teu microfone funcionar aí, Lucas. Ele fez uma arte super legal. Itatiba é uma delícia, hein? Tem uns sítios aí maravilhosos, né? Niterói, a Heloíse. Mais um pouquinho de boa noite para vocês. A Ana do Rio. Sorocaba, a Evelyn. Manaus, aqui é a Sol, né? Belo Horizonte, a Graça. A Márcia, São Paulo. Maranhão, Douglas. Todo mundo aqui, Cerro Largo do Rio Grande. Não, Rio Grande, é o Rio Grande. Brasília, quem está aqui? Aldilene. São Luís do Maranhão, que é a Flaviane. Bom, pessoal, muito obrigado já, tá? Deixando para vocês, aqui quem está? É o Bruno, está no centro de São Paulo, hein? Mais um aqui, ó. Minas Gerais, Edmilson. Boa noite aqui a Sônia também. Zona Norte de São Paulo, a Camila. Edmilson de Minas. É isso aí, pessoal. Ó, muito feliz de estarem aqui. O Thiago de Camboriú. É isso? Camboriú. A Márcia de São Bernardo do Campo. O Anderson de São Paulo. E aí vai, hein?
Camila da Zona Sul, da Zona Norte, né? Já falei. Torcida do Japão, a Ana falou comigo aqui. Salve, Ana, tá lá no Japão. Arigato! Né? Que mais? Da Bolívia. Quem tá falando da Bolívia? Pero no, ¿es brasileño ou não é brasileño? Joabi, Atibaia, estamos aqui junto, pessoal. Vão deixando aquele like esperto, a gente vai começar agora a nossa live. Eu vou tentar trocar aqui de câmera, quer ver? Só um minutinho aí, vou colocar uma câmera melhor que vocês preferem, vocês merecem uma câmera melhor e preferem também, né? Deixa eu ver aqui. Lucas, não sai daí. Fica aí, meu queridão. O Lucas fez aqui uma gentileza com o canal aqui, com vocês todos. Aí, melhorou, né? Eu falo meio olhando para cá, tal, mas é que essa luz aqui me atrapalha. Meteu um tchan, é isso aí. Sou brasileiro, mas moro na Bolívia. Isso aí, hermano. Tem quem tá aqui, USA Imported. Quem é você, Imported? Eu já te vi aqui por aqui, não? Tá aqui, opa, você vai ter que votar 70 mil vezes. Se você está nos Estados Unidos, USA, você vai ter que votar muitas vezes, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Muito obrigado, né, pelo apoio de vocês, tá? Vocês estão ajudando aqui o canal, ajudando o Gabriel, tal. De novo, falar de vocês do fã-clube, tanta gente de fora, eu nem sei exatamente com quem que eu estou falando lá, se não é fã-clube ou não. Vou convidar agora o Lucas Brandler. Venha, Lucas, ao palco, amigão. Ei, boa noite. Boa noite, cara. Da onde você fala, meu? Aqui do Santarém, Pará. Você tá no Pará? Uhum. Caramba, cara. Por algum momento, eu não sei, eu achei que eu estava falando com você, que eu falo com um monte de gente lá. E eu achei que você fosse do Rio Grande do Sul. Não sei porquê, eu tava na minha cabeça... Não, eu sou do Paraná, Mas que eu vim morar pra Pará. Mas você tá no Pará, é isso? Travou aqui a live pra mim. Você tá no Pará, é isso? É. Você saiu do Paraná para ir pro Pará. Sim. Da onde você é do Paraná aqui? Eu sou paranaense. Da onde você é? Sou de Toledo, Paraná. Toledo é mais no meião lá, né? Eu sou do norte do Paraná aqui. Muito bem, pessoal. Ó, Lucas, primeiro já agradecer, né? Fazer os agradecimentos. Se tiver aqui alguma coisa errada com a internet, vocês vão falando aí, pessoal. Mas acho que tá tudo certo aqui. Você está me ouvindo bem, né, Lucas? Só que a live pra mim tá meio travando, assim. Tá. Não sei, acho que é minha internet. Pode ser. Vamos desenrolar aqui. Você fez uma arte, né? Já estou te agradecendo aqui pela arte que você fez. Pessoal, uma salva de palmas aqui para o Lucas, pela arte que ele fez. E eu vou entrar já no nosso assunto, tá? Mas os créditos mesmo deveriam ser para Renata, porque ela que fez a arte. Foi mim. A Renata fez a arte, é isso? Muito obrigado. E você... Obrigado, Renata. A Renata do fã-clube, né? É. E esses dados aqui, quem que compilou os dados aqui? Foi você ou foi a Renata? Ah, foi eu. Os dados tá bom. Então, ó, uma salva de palmas, pessoal, para a Renata e para o Lucas, que está aqui contribuindo com a gente, tá bom? Eles merecem. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu dei uma ouvida aqui, Lucas, nessa garotada toda aqui, nesse monte de gente aqui. Deixa eu só fazer um comentário antes, pessoal. Vocês podem até discordar de mim, fique à vontade aí, tá? Eu não mando em nada, obviamente, né? Mas se eu mandasse a fórmula, eu faria assim: o pessoal de circo, circense, que eu gosto muito, mágico, circo, malabares, eu gosto muito mesmo de ver. Eu colocaria numa categoria e colocaria uma categoria infantil. E aí sim, na outra categoria, eu colocaria todos os cantores, músicos, instrumentistas, né? Se, sei lá, o cara toca instrumento bem, se o cara canta capela, se é coral, aí sim eu colocaria num balaio só. Eu não colocaria no mesmo balaio do jeito que tá, mas isso aqui é o Rafael Barreiros falando, tá? Então, é isso. Não sei se você concorda, Lucas, o que você acha? É que eu fiz tudo na pressa, né? Eu concordo com você.
Eu acho que fica meio misturado, né? Muita. Não sei, cara. Fica meio misturadão, assim. Eu fiquei vendo assim coisas que não tem nada a ver mágico, comparar o mágico Gabriel Henrique, não dá, se bem que ele é meio mágico. Vamos lá, então, vamos falando aí do Ramadani Brothers. Eu assisti esses caras aqui. Diga lá para mim, ó. Eu vou ler aqui e você dá uma comentadinha. O que você achou, tá? Eu vou ler o que vocês escreveram, que você compilou aqui junto com a Renata, e você comenta. Para quem não viu, né? São acrobatas equilibristas, eles têm 973 mil visualizações, 1.000 comentários e 13 mil likes no vídeo do Américas. E tem 27 mil seguidores no Instagram. O que você achou, Lucas? Eu acho que eles foram bem, só que eu acho que eles não vão para a final, não tem chance por conta dos números, né, de engajamento, essas coisas. Não é nada comentado, não tem tantos seguidores, não cresceu tanto assim, sabe? Daí eu acho que eles não vão ir para a final. Eu de novo, né? Eu vou ter que me conter aqui, pessoal. Vocês podem até comentar aí, mas assim, para mim é muito esquisito, né? Os caras, não, eles são incríveis. Cara. O que eles depois vocês coloquem lá no YouTube, vocês vão assistir. Eu não estou passando os vídeos aqui, pessoal, porque senão eu sou até eu tomo tanto strike não, mas eu tomo tanto bloqueio, tanta coisa que está bloqueada aqui, então eu não boto nada de vídeo porque não dá. Mas eu acho assim, não tem nada a ver com o Gabriel, com música, isso aqui. É bonito de ver, mas sei, eu não acho que eles vão ter força de chegar. Minha opinião, tá, pessoal? Não sei o que vocês acham. Deixa eu ver deixa eu ver o comentário de vocês aqui rapidinho. Deixa eu ver, na noite do Gabriel, eu vi os oponentes, ele passa fácil. O pessoal está falando aqui. Isso, os direitos tal. Não me comporto. Pede pro Rafa me bloquear. Nossa, que vocês estão brigando não aqui, né, gente? Não estou vendo seus comentários aqui. Vamos passar para o próximo. Vamos lá. Então, vamos lá, Lucas, vamos lá. Eu acho também, Lucas, você tem razão. Na minha opinião, não sei se eles têm força para passar. Aqui tem a tal da Grace Good. Ela faz performance com bambolê. Ela tem 625 mil visualizações, 444 comentários, 9,6 mil likes no vídeo do AGT. 196 mil seguidores no Insta. Eu vi essa menina, tá? Incrível, talentosíssima, assim, é impressionante o que ela faz, impressionante. Mas é o que a loirinha falou, esqueço o nome da jurada. Você deveria estar em Vegas, né? Fazendo shows em Las Vegas, porque ela merece, ela é uma boa artista. Mas assim, também acho que não tem força. E é uma coisa, a Putri Ariane e o Gabriel cantando e ela fazendo bambolê, não é uma coisa que não sei. O que você acha, Lucas? Fala aí. Eu acho que não tem comparação, né? Eu acho que esse ano vai ser um cantor ou um dançarino mesmo para ganhar. Mas eu acho que o cantor tem, sim, 99 chances de ganhar essa edição. Que eu acho que vai ser o Gabriel Henrique, melhor cantor do mundo. Poxa, eu também gostaria. Eu assisti ela, depois vocês olhem aí, tá, pessoal? Eu não coloquei os vídeos para a questão dos direitos, tá? Mas é assim, ela é boa, tal, menina boa, mas... Aqui é a Trailer Flowers. Eu assisti também, acabei de assistir. A Cantoras Country, tá? Elas têm 894 mil. Pessoal aí do fã-clube, coloque a nossa live aí. Coloquem a nossa live, tá? Para compartilhar com seus amigos no grupo de WhatsApp, tá bom? Para ajudar, dê um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você ajudar. Quando você faz isso, você me ajuda demais, assim, sabe? Interagindo, curtindo, compartilhando com sua família, gente que gosta de música, tal, é legal. Olha lá, ela já tem 894 mil visualizações, né? 1.000 comentários, 13 mil likes, também não é uma coisa, né? 7 mil seguidores. Primeiro, né? 7 mil seguidores no Instagram, tá do mesmo tamanho que eu lá. O que você achou dessa dupla caipira aqui? Se eu te falar que eu não assisti quase nada, só assisti só do Gabriel. Então, eu assisti elas, viu, o Lucas? Eu gosto muito de música caipira, né? A caipira de verdade, aquela. Uma palhinha delas.
É aquela caipira brasileira de verdade, que não tem nada a ver com a caipira americana, mas eu gosto da música country americana, gosto muito mesmo. E assim, elas não têm chance. Só se elas, pessoal, só se elas fizerem assim, um negócio assim, de explodir a cabeça, porque elas cantaram, o Simon, elas foram mal na entrada, assim, nada a ver, cara. Desculpa, não tô denegrindo, não, porque eu gostei no final. Elas, vou te contar, ô Lucas, elas entraram, tal, aí fizeram uma brincadeira, rebolaram lá, ficou um negócio meio sem graça, assim, sabe? Aí elas cantaram, aí o Simon com aquela cara de azeda de limão, aí ele falou assim, mais uma música. Ah, tá bom. Aí elas cantaram um country bem bonito, abriram vozes, bem bonito assim. Puxa, cara, aí foi bonito, tá? Bonito mesmo. Mas assim, teve aquele careca, não, eu esqueço o nome de todo mundo, gente. Só lembro da Sofia a Sofia e do Simon. O careca votou contra elas. Então eu acho que elas não têm chance. Vão pegar pegar o Gabriel inspirado. Agora que esse Eduardo Antônio Trevino também acho que não tem nada a ver ali, né? Não, ele é um bom menino. É um cantor de 11 anos ó, o que o Lucas pôs aqui, ó, 11 anos, já tem 1 milhão de visualizações, já é grande, né? Já não é tão pequenininho que nem os caras lá. 1.200 comentários, 21 mil likes, 3 mil seguidores no Instagram. Ele canta mariachi, né? Aquela música mexicana, assim. Ele é um menino que fala inglês, ele mora em Houston. É bem legal. O que você achou? Diga aí pra mim. Ele já participou no programa da Jennifer Hudson, sabia? Ah, é? Já. Só que eu não vi a apresentação dele, mas eu vi que ele participou lá. Puxa. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Nossa, eu perdi vocês, viu, pessoal? Que eu tô aqui empolgado aqui com o Lucas. O que vocês estão falando aqui? Semana que vem, certeza, nós já vamos falar dos outros. Camila se comporta. Pessoal, aqui o pessoal já virou a casa da mãe Joana. Tá bom, eu deixo. O site tá bonito, o chat aqui, pessoal. Mandem ver. É muito específico, né? Mariachi, assim, alguém colocou aqui? O Anderson, né? O Anderson aqui, ó. É muito específico o mariachi. Puxa, então, pessoal, eu não sei, viu? Viu, Lucas, eu gostei, assim, dele e tal, mas eu não gosto de competição com criança, cara. Eu acho que devia ser tudo separado. Assim, eu acho que criança com criança, elas já têm já, sei lá, elas aguentam o tranco, mas se você pegar um cara maduro, que nem a Putreriano, o Gabriel, já tem idade, né? Pegar com uma criança... Já tem mais experiência. O que você acha? Eu acho que devia ser tudo separado. Adulto com adulto, criança com criança. Que nem The Voice, assim. Tá, tô convidando uma pessoa aqui para vir comigo. Depois aqui eu conto para vocês. Eu vou contar umas fofocas aqui para vocês. Vocês gostam de fofoca, pessoal? Você gosta, o Lucas, de fofoca? Imagina. Nunca, né? Imagina, cara. Nunca. Nunca. De jeito nenhum. Bom, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui Ó, meu irmão tá aqui do lado aqui, ó. Opa, e como é que se chama? Como é que é seu nome? Oi, cadê eu? Oi. Quem tá aí? Como é que você chama? Matheus, é irmão gêmeos. Ué, eu tô vendo. E aí, Matheus, beleza, meu? Oi, beleza. Os caras são cópia mesmo, ó. Deixa eu botar vocês aqui mais grandão aqui, peraí. Eu poderia colocar o Matheus aqui e você nem perceber. Pô, cara, você ia... e aí, Matheus, belezinha? Tá torcendo pro Gabriel também ou não? Eu também. Pô, que legal, melhor. Cara. Pô, o Gabriel é demais. Pô, vocês são iguais, hein, cara? Por que será? Só muda a mancha aqui, ó. É mesmo? Tem uma manchinha? Sempre tem, né? No Gêmeos sempre tem uma coisinha, né? Que sempre muda, né? Sim. E vocês nasceram que ano? Vocês são nascidos em que ano? 2003. 2003. Então vocês têm agora 20 anos, é isso? Sim, exatamente. 20 anos esse ano. Pô, parabéns aí pela irmandade, brother, né? Obrigado. Vocês brigam muito, cara, ou não?
De vez em quando, não tanto. Ai, que bacana, pessoal. Que divertido. Vamos lá. Deixa eu... Pessoal, eu quero que a Renata entre aqui depois do Lucas. Votação para a Renata. Eu quero ver o chat aqui. Pô, a Renata fica me dando desculpa aqui, ó. Se vocês, pessoal aqui do chat, se vocês querem a Renata na conversa aqui, para a gente bater um papo, votem aqui. Renata, coloquem aí. Renata. Se tiver bastante votos... o Lucas aí. O Lucas, então, eu acho que esse menino, eu acho injustiça tirar de um cantor mais adulto e dar para uma criança, porque a criança ela tem chances de participar de vários programas. Às vezes o adulto já está, se é um cara, sei lá, de 30, 40, ele já está no final das chances, né? A música é que nem futebol, você tem que começar cedo, cara. Começar cedo. E uma criança dessa aqui, que nem esse menino, ele pode ganhar muitos festivais e prêmios. E eu não acho justo misturar. Agora, ó, esse Avant-Garde, isso aqui eu achei, eu assisti. Você assistiu isso aqui, Lucas? Achei engraçado. Pessoal, eu adoro japoneses, cara. Eu adoro. Eu cresci com japonês, eu gosto muito. Eu tive grandes amigos japoneses, eu gosto muito do japonês. Eu acho japonês muito divertido. Diga aí, Lucas. Legal. O que você ia falar? Não, você ia falar alguma coisa? Eu acho que elas vão para a final junto com o Gabriel. Eu acho. Pelo número do engajamento e tudo, eu acho que eles vão para a final com o Gabriel. Não por questão de talento, eu acho pelo número mesmo. Então, elas têm... É um grupo de dança japonês, inclusive elas estavam com intérprete também, como o Gabriel tá com intérprete, né? Então tem que contar isso. Mas assim, elas são tão diferentes, cara, tão diferentes, que elas falam da alma, né, japonesa lá tal, Japanese Soul tal. Elas têm 4,5 milhões de visualizações, já é grande, né, Lucas? Já é grande, né? 4,5 mil comentários, 74 mil likes no vídeo, 850 mil, elas têm acho que mais que o Gabriel, hein? Que o Gabriel tem. No Instagram. Eu também voto e achando com você. Voto com o relator. Eu acho que elas vão em frente, essas meninas. Elas vão em frente. Ainda mais que o AGT, o público gosta de grupo de dança, sabe? E cantor, se você vê, todo episódio tá indo pra final. Pra final é um cantor e um grupo de dança. Então, o que eu faria? Eu faria uma categoria de artistas circenses, mágicos, dançarinos e tudo mais. Uma categoria. E aí a outra só música. Violonista, pianista, cantor, flautista, tudo que for músico eu faria na outra. E dançarino e performer eu faria numa outra categoria. 2 categorias, entendeu? E faria um AGT só de criança também. Que nem o Raul Gil faz, sei lá, por aí. Então, eu acho que essas meninas vão dar um certo trabalho. Não sei se ganhar. Essa é a Lachoné, não lembro se é meio francês essa pronúncia aqui, apesar dela ser americana, né? A gente tem parte do território americano que foi até invadido pelos franceses, tomado pelos franceses e colonizado por franceses, né? Você tem ali, se eu não me engano, New Orleans e aquela parte... mais Mississippi, tem uma influência ali também de franceses, né? Então, essa menina aqui, ela é essa dá para comparar, que é assim, comparar goiaba com goiaba, abacaxi com abacaxi, né? Você fica comparando alface com uva, não dá. Essa é cantora, tem 3,1 milhões, 4,7 mil comentários, 30 mil likes, Vida GT, 6 mil seguidores no Instagram. Quer dizer, ela é pequena no Instagram, mas ela tem até visualizações. O que eu achei dela? Eu achei ela uma história bonita, isso pega, né? Ela é uma professora de canto, que tem uma família de músicos, e ela achou que... Ela sempre falava para os alunos, que nem eu aqui, atrás do palco e tal também, e ela chegou uma hora que ela falou para si própria que ela poderia fazer tal, não sei o que, isso aí tocou o pessoal lá. Canta bem, tem um timbre diferente, mas ela não fez muitas peripécias assim, não é muito extravagante, mas ela tem condições de crescer,
eu acho que ela vai Eu, crescer no eu acho, programa. eu acho que ela vai dar mais trabalho que alguns aí que apareceu. Não tanto, mas eu acho que vai dar um pouquinho mais. Que tipo o Antônio lá, Eduardo, os outros primeiro. Eu acho que ela vai dar um pouquinho mais de, sabe, uma ameaça, assim. Só que eu acho que não chega na final, não. Não acho que chega. Então, eu acho que ela vai dar uma crescida no programa, mas a gente não sabe se ela vai, né? Realmente tem razão. Mas ela já é uma competidora. Ela sim pode competir com o Gabriel. Eu acho que ela tem a ver, entendeu? É. Não sei. Opinião minha. Esse aqui é engraçado, que é o Sang Song Kim. É um coreano, né? Ele é mágico. Esse é divertido esse cara, viu? Ele tem 1,3 milhões, não tem tanta assim apelo, né? 977 comentários, 20 mil likes, 9 mil seguidores no Instagram. Ele é pequeno ainda, mas eu acho que esse cara vai fazer carreira nos Estados Unidos, viu? Não sei não. Mas eu acho que ele não tem tamanho para ganhar, chegar lá, tirar o Gabriel ou tirar o. Eu acho que não. O Eu que acho você que vai acha? passar batido. Acho que vai passar batido. Tipo, porque eu acho que nenhum mágico nessa semifinal foi tão pra frente assim, sabe? Entendi. Eu não vi como é que foram as outras, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Helena, I agree. Concordo com o Lúcio. Pessoal da Indonésia. Eu vou falar sobre o VPN daqui a pouco, tá, galera? E aí, nós vamos ter a Renata aqui ou não? Já passou perfume lá, Renata? Passa um perfume lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Bom, eu acho que esse menino é engraçado, um bom mágico, mas eu acho também que ele não tem tamanho assim para incomodar, né? Posso estar errado, mas é o que você falou. Eu acho que não. É que Esse os números aqui eu contam já. muito, né? O número conta muito, é o que você está falando. Esse aqui é o Airborne, que é a divisão lá de paraquedistas, se eu não me engano, né? Eles são, acho que da Carolina do Norte, não sei de onde eles são. Esses daqui eu acho que já tem a ver com o Gabriel, assim. Eles cantaram. E eu acho que eles têm um certo apelo por eles serem do exército americano, sabe? Eles são militares cantores, se apresentam com a música My Girl, tiveram 2,5 milhões, quer dizer, já é grandinho, quase 3 milhões daqui a pouco aí. Visualização, 1.300 comentários, 30 mil likes no vídeo, 150 mil seguidores no Instagram. Quer dizer, um tamanho pequeno, mas eu acho que eles vão fazer uma performance. Eu gosto muito desses grupos assim, gosto mesmo. Eu acho que eles vão fazer um barulhinho, acho que eles podem crescer um pouco mais na competição. Acho que sim. Eu acho que eles também vão ser um pouco de ameaça pro Gabriel. Não que vai chegar à final, mas sabe aquele que vai dar tipo um medinho assim? Entre aspas, porque eu acho que o Gabriel vai passar fácil. O Gabriel passa fácil. Então, eu acho que eles têm um certo apelo por serem do exército americano, eles dedicaram a música a um soldado que morreu, então isso também vai pegando, não é só a música, mas eles cantam bem, e são simpáticos, tal. Eu acho que eles vão indo, assim, não sei como é que vão ser as etapas, né, mas acho que eles vão indo. Essa aqui é a Essênia Mikeva. Puxa, eu gosto de criança, né? Eu tenho 3 crianças, né? Mas eu acho que tá fora do lugar. É isso, a minha opinião. Eu acho que criança é com criança. Vai Ela, passar batido também. mas se bem que ela é engraçada, velho. Dançarina obtém 6 milhões, aí, ó, e É 100 mil. bastante. É bastante, é bastante. 2 mil comentários e 56 mil likes no vídeo. Mas teve Tá? pouco comentários, né? É tipo o Roland, eu não sei o nome dele. Ele chegou nos 10 milhões de visualizações, mas teve poucos seguidores, poucos comentários, assim, comparado com outros. Tipo, lá no Instagram, ele só tem 1.000 seguidores, eu acho, se não me engano, ou 3.000 seguidores. E porque eu acho que, assim, os seguidores é muito importante, eu acho. Porque o Gabriel, quando ele saiu do AGT, sabe quantos que ele ganhou? Quase 400 mil seguidores. E isso mostra o apoio, né, que ele ganhou, né? Que, Isso é tipo, importante. tipo, não passou batido e eles vão lá apoiar e votar. Então, isso eu acho que isso que você falou, quanto que ele ganhou depois? O Gabriel ele ganhou 370 mil, acho.
ou quase 400 mil. Isso é bastante, hein? Bastante. Bom, legal. Tô curtindo. Vocês estão gostando da análise aí, pessoal? Estão gostando? Digam aí o que vocês acham, quais os concorrentes que vocês acham que não tem nada a ver, que vai passar. Vocês concordam com o Lucas? Eu concordo com quase tudo que o Lucas falou aqui, ó. 90%. Acho que nós estamos juntos nas paradas aqui. Vocês concordam aqui com a nossa análise? Coloquem aí. Vocês acham que essa menina mete medo? Essa menina é engraçada. Só que assim, criança tem muito apelo. As pessoas compartilham o vídeo, que nem gatinho, né? As pessoas compartilham o vídeo. Tudo que é fofinho, compartilham o vídeo. Então, por isso que o vídeo também tem muito visualização, né? Mas assim, puxa, ela tem 7 anos, né? A idade da minha filha, né? Isso é complicado, né, cara? Colocar no mesmo balaio eu acho complicado. Mas assim, eu acho que não tem força, tá? Não tem força. Também acho que não. Para ganhar o Americas, eu não acho que não tem força. Tem essa Mandy Mudden, que é uma britânica engraçadíssima, cara. Faz mágica, tem 1,7 milhões de visualizações, 1.000 comentários, 26 mil likes, 2.900 no Instagram. Gostei bastante, mas acho muito específico. Muito específico. O que você achou? Eu nem vi a apresentação dela. Cara, é assim, foi um negócio, ela é inteligentíssima, assim, a apresentação. Mas assim, é para o público realmente que fala mais inglês, que entende. É para o público que é nativo do inglês, ou quem fala muito bem, quem entende. Porque a pessoa que está aqui no Brasil, que malemar fala alguma coisa, que não pegou muito as piadas que ela fazia, mesmo com tradução, pode ter até tradução. E se tiver, esse é o tipo de apresentação que com dublagem, eu tenho alunos dubladores, tal, excelentes, tal, não pega, porque ela estava usando palavras e letras relacionadas a palavras em inglês na mágica, entendeu? Então, não pega assim para o público. É um público mais elitizado dela, assim, que tem que ser mais intelectual para entender a mágica. Não é que nem o público do coreano. Eu acho que não vai, assim, porque acho que não tem lastro, sabe? Assim, não tem gordura, né? Gordura para queimar. Bom, esses são os concorrentes, né? Então, quem desses daqui você acha, o Lucas? Voltou. Votou? Quem que você acha? Oi. Quem que você que acha tinha que realmente travado. travou, né? Quem que você acha que realmente vai dar trabalho aí pro Gabriel? Eu acho que vai ser aquelas Avante, aquela japonesa lá. Só que tem 2 vagas, então não precisa se preocupar. O resto, eu acho que Quantas vagas tem? tem 2. Vai ser o Gabriel, pode escrever, vai ser o Gabriel e essas japas. Isso aí, vê. Ó, vamos ver a aposta do Lucas, hein? O Lucas tem cara de acertar as coisas, hein, meu? Vai ser eles. O que vocês acham, pessoal? Ainda mais que ele é Golden Booster. Todo episódio da semifinal, pelo menos um passou pra final. Uhum. Quando tinha passou, que era a Lavender. Ela passou e ganhou a final, né? Não ganhou a final, foi pra final, né? E todos esses episódios que veio agora foi um Golden Booster pra final. E ele é o único. E ele é o único Golden Booster. Então, a chance dele não ir é muito grande, sabe? É quase impossível, sabe? Pequena, né, dele. Agora para terminar aqui, Lucas, vamos ver o nosso meninão aqui, ó. Ó que coisa maravilhosa, ó. Gabriel Henrique, né? Deixa eu só ver mais um comentário. Acho que a menina não tem força. Eu também acho que fica complicado, né? Bom, eles têm os interesses econômicos deles, né? De misturar criança, tá? Mas acho que não. Bom, ele é um cantor cristão, né? Ele obteve 7,4 milhões, né? É o maior de todos que a gente analisou aqui, de visualizações, 31 mil comentários, 253 mil likes no vídeo e 671 mil seguidores no Instagram. Teria que estar com 1 milhão já, né?
puxa vida, eu teria que estar com 1 milhão e meio já no Instagram e aqui pelo menos uns 14 milhões aqui de view. E dá a sua opinião sobre o Gabriel aí, Lucas. Eu acho que ele é o melhor de lá. Não tem, eu acho que ele vai ganhar o AGT. E é impossível, e eu falo impossível dele não passar para final. Ele, ainda mais que ele é Golden Boozer, ele é o cara que mais ganhou, um dos caras que mais ganhou seguidor, um dos caras que mais é comentado na rede social. Se você vê lá nos vídeos do AGT aleatório, assim, você vê comentário falando, citando ele. Você não vê de outros participantes isso. Só da Putri e do Gabriel, só. É só eles. É verdade. Só eles. Então é impossível, eu falo, impossível ele não passar para final. Se não passar, é marmelada. É marmelada, é isso aí, é marmelada. Eu também acho, ele tem que estar na final, cara. De tudo que eu vi até agora, assim, com respeito a todos os artistas, né? Mas, puxa, eu acho que ele tem que estar. Na final ele tem que estar. Cara, olha, eu gostei muito de falar contigo aí, meu. Pessoal, um aplauso para esse menino aí, genial. Lucas, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado por você ter Foi uma participado honra aqui. participar. Pô, que legal. Eu que agradeço. Você e seu irmão aí também, e agradecer você. Aí. É nós aí, meu queridão. Obrigado. Valeu, obrigado por vocês estarem juntos aí participando, viu? Dando essa moral aqui para o canal também. E obrigado pelos dados aqui, pela Renata que fez a arte também, né? Foi isso, né? Sim. Foi. Eu que legal. Agradeço. Pô, que legal. A sua análise foi muito boa, cara. Sem ela aqui a gente não teria uma visão de dados, de números, né? A proposta dessa live aqui hoje é conversar com vocês as chances reais. Nós vimos aqui que você fez os números, e o que importa é olhar esses números aí também, né? Porque vai ser meio que na base dos números também, né? Porque a primeira fase é sempre a mais marcante para mim. Em número, em tudo. E o povo já tem um favorito assim, em mente para votar para semifinal e para final, sabe? Tá. Eu acho também, eu concordo. Bom, mas legal. Obrigado, Lucas. Valeu pelo resumo aqui, viu? Obrigadão, viu? Obrigado. Então a gente fica com a gente aí que a gente vai. Que a gente vai se ver aí. Brigadão, viu? Um abraço para você. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Obrigadão aí o Lucas, o irmão dele, todo mundo que ajudou também. Muita gente mandou informação. Deixa eu falar algumas coisas aqui que eu acho importante. Vou até tirar esse óculos, está com muita... Esse aqui tem menos reflexo, talvez. Eu estou com 70 óculos aqui. Não, mas esse aqui é ruim de ver. Vocês estão vendo, gente? Ó, vão fazendo aí a eleição. Qual é o melhor óculos? Bom, brigadão por vocês terem feito tudo isso aqui, viu? Vocês estão aí. Eu vou falar aqui para vocês algumas coisas, algumas preocupações aqui de algumas pessoas que me mandaram mensagem e tal. A respeito do VPN. Pessoal, o VPN, para quem não sabe, ele é uma ferramenta que é usada no mundo inteiro, tá? Eu tenho, inclusive, amigos na China, em outros lugares, não pode nem falar nome, sabia? No canal, que eles derrubam tudo, não pode falar nada. Você não pode falar países, você não pode falar nada, eles derrubam. Se eles acharem que você está falando alguma coisa, eles derrubam. Eu tenho amigos em outros lugares aí e tal, vou falar sobre o VPN, então. O VPN não é nenhuma pirataria, não é nada. O VPN é uma ferramenta que você usa para quê? Peraí, deixa eu só ver aqui. Aqui ó, tá. Vamos falar sobre análise. Vou fazer uma análise aqui para vocês. O VPN é uma ferramenta que você usa para você poder logar em outros países e você poder navegar sem esses bloqueios, tá? Pra você ter uma ideia, tem gente que compra passagem aérea usando VPN porque ele pode logar, por exemplo, nos Estados Unidos e comprar mais barato lá e não comprar aqui direto de alguns sites, etc., hotel e outras coisas. Eu conheço gente que usa VPN há muitos anos. Tem empresas que vendem apps, aplicativos que vendem, né? Inclusive tem antivírus que já vem com VPN, né? Você compra. Então o VPN não é uma ferramenta que você
tá fazendo uma deep web, um negócio assim que você tá... Tal. Aí, mas um americano não gosta, não sei quem não gosta. Então ele tem que avisar o pessoal, meus amigos da Indonésia aí, que milhões vão usar, porque o pessoal da Indonésia tá engajado. Entendeu? O brasileiro, depois que engaja, vai, mas nós temos aí mais alguns dias para engajar. Então, fiquem tranquilos essa coisa aí do VPN e tal, entendeu? Isso aí, tem um monte de gente que só usa internet com VPN, então isso não é nada do outro mundo, não, tá? Vocês podem usar. Inclusive, quero agradecer o Mark, acho que é Mark Saints. Se vocês forem olhar no vídeo que eu coloco lá, como votar, na descrição do vídeo, o Mark acabou de passar para mim, ele passou um Google Drive, onde ele tem todas as informações passo a passo, entendeu? Deixa eu ver quem está falando. Kaylee, né? Kaylee, Kaylee, é Kaylee, né? Stival. Sou do TI, que legal. VPN é uma ferramenta de segurança para interconectar com outro ponto com segurança. Com isso você pode até navegar como se estivesse em outro lugar. Não é nada ilegal e errado. Muito obrigado. É isso que eu precisava ouvir de alguém do TI. Eu já sei disso há muitos anos, né? Já uso há muitos anos. Mas, né, as pessoas têm medo. Não tem nada acontecendo. Pessoal, podem instalar aí o VPN e tal. E eu tenho amigos em países que eu não posso falar o nome aqui, que são, né? Também não pode falar. São países que não têm liberdade, não pode falar o nome, né? E que usam normalmente. Que aqueles governos lá, em alguns lugares, eles não deixam usar. E eles usam normalmente, entendeu? Bom, vamos falar aqui. Opa, tem um super sticker aqui. Cadê o super sticker? De quem que é? Muito obrigado, Helena Guillen. Beijo do gordo, não. Eu tô ali. Não é o que nem o Jô Soares, beijo do gordo, mas é mais ou menos, é quase ali. Obrigado, viu, pelo apoio. O apoio de vocês me ajuda a... Lembrando que os meus vídeos, estava falando com outra pessoa aqui que está curtindo o Gabriel, os meus vídeos são desmonetizados pela questão do direito autoral, tá? E alguns que vocês nem viram, análises super bonitas, inclusive do Gabriel, tudo bloqueado. Então, essa é a vida de quem faz react de música. Não é que a gente ganha pouco, a gente não ganha. Essa é que é a real. Vamos lá. No PC, quem está falando? O Ney. No PC Opera vem com VPN. Eu uso Opera em outro computador aqui, Ney. Já dá para votar pelo PC. Testei ontem, a diferença é que tem que adicionar o fone e o zip code, basta inserir um número aleatório. Boa. Então, para quem está com dificuldade, vai no meu vídeo, como votar para o Gabriel Henrique, e na descrição eu adicionei um material do Mark, que é um inscrito aqui do fã-clube também, um inscrito no canal, e nesse material tem um Google Drive, você clica lá, tem um passo a passo muito bacana, tá? Muito obrigado que vocês estão ajudando a construir isso aí, tá? Outro falando aqui, o Cleiton falando do Opera. Opera é um navegador, é um browser, tá, pessoal? Do mesmo jeito que você usa o Google, ou o Safari, né? Ou o falecido, como é que chama? O Microsoft. Qual que era o da Microsoft? O falecido? Que eu nunca mais usei. O Explorer, né? Faleceu? Ainda existe o Explorer? Não sei. Mas era muito ruim, né? Bom, é isso aí. Então, sobre o VPN, podem votar. Fiquem tranquilos, não tem nada ilegal, nada rolando. Porque não sei quem falou tal coisa. Não querem que a gente vote nos Estados Unidos. Gente, tem que bloquear o mundo, então, né? Quem está reclamando lá nos Estados Unidos tem que parar o mundo, né? Porque o mundo inteiro usa isso aí para navegar em qualquer lugar, entendeu? O mundo inteiro, todo mundo usa. O brasileiro não descobriu o VPN. Começou a descobrir agora nos últimos 2, 3 anos que começaram a tesourar um pouquinho algumas coisas, né? Aí começou a descobrir. Mas o VPN é um negócio muito antigo. Então, vão lá, vão seguir o Microsoft Edge, né? Que é o novo, né? Muito bem. Então, vocês podem votar. No dia, vocês podem fazer 10 votos pelo aplicativo. Tem a explicação no vídeo. E também tem a explicação lá na descrição do vídeo.
tem esse Google Drive que eu falei para vocês. Vocês podem dar 10 votos pelo app e 10 votos pelo site. É isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Vou repetir mais uma vez. A Samantha está perguntando aqui, ó. Pode votar quantas vezes? Então, no dia, quando abrir a votação, tá certo? Vão me corrigindo aí, meninas. No dia, quando abrir a votação, você pode votar 10 vezes pelo aplicativo e 10 vezes pelo site. Tá certo? É isso? Então, você vai votar 20 vezes no dia. E aí você pode logar no computador da sua avó, da sua tia, da sua prima, no celular da sua sobrinha, no celular do seu irmão. Você vai lá, baixa o VPN, vai pelo Opera, baixa o Opera, tá? Opera é um browser, já falei para vocês. É isso, certíssimo? Tô certo? E a tal da Renata, hein, que não veio na nossa live, hein? Ela fugiu, cara, ela desapareceu. Ô, Renata, não consegui baixar o aplicativo no iPhone, é isso? Mas Daniela, dá uma olhada que acho que você consegue. Eu vi gente do iPhone conseguindo também. 20 vezes. Então, nós temos 20 votos por cabeça, né? Por login aí. Então, você vai pegar o login da sua faz pelo telefone da sua avó que não sabe fazer, da sua tia que não sabe, vai fazendo lá, entendeu? Ópera para mim tá por fora, Rafa. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá, vamos falar um pouquinho do Gabriel aí, depois a gente termina. Ô, Helena, tem 8 pessoinhas e contas para votação, serão 160 votos. O brasileiro não sabe brincar, mas os asiáticos são que nem a gente, hein? Primeiro que eu acho que não deveria ser só voto popular, deveria ter um peso grande de voto popular, tá? Mas deveria ter um peso grande os jurados. Não acho que deveria ser o público que escolhe. O público escolhe, tem um peso. Aí eles colocam os jurados com outro peso. Certo? A USA, acabei não vendo seu nome, desculpa, USA, no meio da bagunça aqui, acabei não vendo. Tenho 14. Eu tenho uns 10, cara. Você tem 14, eu tenho uns 10. A Emily, ô Emily, seja bem-vinda. Está nos Estados Unidos, Emily? Conta para nós aí. A gente precisava arrumar aí uns americanos, né, para votar para a gente também, né? A galera dos Estados Unidos, né? Bom, que mais, pessoal? Deixa eu falar aqui um pouquinho de música, né? O Celso, né, deve cantar Coldplay, Bruno Mars ou Michael Jackson. Puxa, cara, posso te falar? Ele já tem a música, já sabe. O Rafa quase que deu uma pista, né? Rafa, se você estiver assistindo, Gabriel também, né? Às vezes o Rafa falou que o Gabriel assiste aqui, irmãos, aqui, a nossa igrejinha aqui. Gabriel, receba aí o nosso abraço, se você, às vezes, porventura, às vezes está até assistindo, né? Está até escondido aqui numa continha. Mas o Rafa tamo junto, né? E o Rafa já deve saber a música há muito tempo, tal. Então, eu não sei, pessoal. Não sei, eu vou falar minha opinião aqui para vocês, tá? Porque aqui é um bate-papo, tá? Eu não vim dar um veredito final, porque quem sou eu para dar um veredito, né? Li a crítica, deixa eu ver isso aqui, ó. Li a crítica de um site americano que analisou a primeira apresentação do Gabriel, afirmando que ele é uma nova estrela de mundo de nível mundial. Pô, cara, se isso for verdade, dá uns palpites da música. Vamos falar um pouquinho da música, assim, né? Mais um pouquinho. Vocês vão assistir jogo da seleção? Hoje não tem jogo da seleção? O que tem hoje para ver? Não tem nada para ver hoje, né? O que vocês vão ver? Novelinha? Novelinha não. Eu sempre pensei na questão dos jurados. Eu acho que os jurados teriam que ter uma força junto com o público, assim, sabe? Sei lá, o público tem peso 2, uma coisa assim. De pensar alguma coisa, porque
Só o público a gente já perdeu, se for ver pela quantidade. A menina está com 50 milhões. Eu acho que não deveria ser isso, né? E outra, tá tendo uma mobilização nacional, né? Malemar aqui, tirando a gente, ninguém conhece, né, o Gabriel? Isso é um problema, né? Isso é um problema. O brasileiro hoje nem vou falar, pessoal, para não desgosto, que nem minha avó, né? Passar o desgosto para vocês. O que acontece na nossa música popular, né? Não vou falar. Importante, a votação vai ser dia 19, das 21 às 7 do dia, 7 da manhã do dia 20, hein? Importante isso aí, pessoal. Importante. Peraí, tem mais um que eu deixei para trás aqui. O Gabriel tá de espião aqui, foi isso? Moro no Brasil, mas usava esse perfil para o canal de review. Legal. Bacana. Então, todo mundo falando do stand-up or hurt. Se o raciocínio que eu estou tendo e vocês estão tendo tá certo, ele vai manter. O que fez o Gabriel ser famoso? Ele cantando as divas. Não foram as músicas evangélicas que ele tem no canal, não foram as músicas mais populares assim, foram as divas. A primeira música que eu analisei dele, qual foi? Que ele colocou? Que tem 2, 3 milhões? Me ajuda aí, pessoal. Primeira música que eu analisei do Gabriel. I Have Nothing. É isso? Então, ele ficou famoso com isso. E eu acho que ele vai manter. Então, ou vem uma Aguilera, ou vem uma Whitney Houston, ou vem uma Mariah. Entendeu? Eu acho que é isso aí, gente. Vocês concordam comigo aí? Tem milhões de brasileiros na Flórida. Não, nos Estados Unidos mesmo. Se todo mundo que está lá nos Estados Unidos, os brasileiros, votassem, ia dar um gás muito. Minha prima mora nos Estados Unidos. Vou pedir para ela votar lá. Isso aí. Então, eu acho que vai ser nessa pegada aí. Ou uma Aguilera, ou uma Whitney Houston, ou uma Mariah, alguma coisa assim nessa pegada. Qual é a música específica? Eu não sei. Por que ele não faz o I Have Nothing? Né? Será que seria uma música legal? Será que a gente teria engajamento e tal? Talvez isso, né? O I Have Nothing eu acho que é a primeira. Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, pessoal. I'm telling o quê? And I'm telling you I'm not going by Jennifer Holiday. Eu acho que tem que ser músicas que favoreçam essa pegada, onde ele possa colocar o isso logo de cara, onde ele possa... A Renata tem vergonha. Ô, Renata, nós duas temos... Ah, Paola, é a Paola que está falando? Entra aí, Paola, vai. Eu vou te mandar um link aí, lá no zap da Renata. Topa? Vou mandar então vou fazer o seguinte, eu vou mandar um link aqui. Eu vou mandar um link no site no zap da Renata. Aí vocês façam a pressão aí, galera. Vocês são que mandam na parada. Tá aí, Renata, entra aí, vai. Pum. Vamos falar. Pô, tem que falar com as meninas que mandam aí, né, meu? Eu sou só um rapaz latino-americano, como dizia o Belchior, né? Aonde vocês estão? Peraí. Tá, já mandei lá. Renata entrando, hein? Então, eu acho que tem que ser nessa... Flamengo. Mas hoje é final da Copa do Brasil? Não, né? Hoje acho que não tem Copa do Brasil, né? Ainda, né? Que o Brasileirão está parado, não sei. Depois do 7-1 parei com a seleção. Então, stand-up or hurt. Eu acho que são coisas assim. E o I Have Nothing? O que vocês acham? Não? Rafa, o que você acha do Gabriel Henrique cantar Angel
Angel, do John Secada. Eu adoro o John Secada, né? Eu sou da época do John Secada, né? Você tá ligado, né? Que eu sou tiozinho, né? Eu gosto. Eu acho que tem que ter uma música, galera, de impacto. Não pode ser. Se for uma música velha, tem que ser uma música velha imortal. Por exemplo, I Have Nothing é uma música imortal. Ainda todo americano, de uma forma ou de outra, ouviu. Certo? Indonésia tem 50 milhões de habitantes a mais que o Brasil. Espero que eles não consigam o engajamento dos países. Ixi, isso é um problema, viu? A Ásia, quando entra. Eu não estou sendo pessimista, não, pessoal. Estou sendo realista. Por isso que eu não gosto dessa coisa do peso do público, entendeu? Do público. Eu gosto do peso. Eu prefiro que tenha um peso, assim. Vota, 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 vota. Mas o jurado está lá para quê? Eu quero ver o jurado no final votar, entendeu? Sem esqueminha. Eu quero ver o cara votar, votar, votar mesmo. Rafa, foi no site americano Gold Derby, onde ele analisou as apresentações. Pô, que legal, hein? Então, eu acho que tem que ser nessa pegada. Eu acho que uma Aguilera pode ser o Hurt, né? Não sei se o Hurt, hein, gente? O Hurt acho que é meio down, não é não? Não sei se o Hurt, não sei. Parece que vai ser evidências, cara. Vocês são. Nós duas não gostamos. Ih, começou lá. Ó. Nós duas não gostamos de aparecer. Preferimos os bastidores. Vai, passa um perfume aí, Paulo. Entra, vamos. Vamos lá. Eu estou meio receosa, pois Holland Abant cantou uma música nada a ver para ele e acabou caindo. Nem parece que a música foi escolhida. Isso é um problema, viu, gente? Andréia, eu tenho muito medo da escolha, porque a escolha é tudo para um artista. Parece clichêzão tal, não, mas não é. Você tem artistas até que não são nem tão, sei lá, talentosos, tal, mas os caras sabem escolher as coisas. E tem caras muito bons, mas muito bons. Mas, entendeu? A escolha é um negócio. Tem gente boa que às vezes. Então, não é da cabeça do Gabriel, é uma equipe, né? O pai dele, o irmão dele, mais gente. De repente, até a produção americana vai sugerir alguma coisa. Eu duvido que a produção a produção do Américas não fale alguma coisa, duvido. Então, essas aqui, ó, I Have Nothing. Ele tem que manter as divas, eu acho. E o stand-up tá ganhando aqui, né? O stand-up. Celine Dion. Por exemplo, não que ele vá cantar essa, mas assim, músicas como a do Titanic, entendeu? São músicas imortais, assim, que ficaram, entendeu? A Whitney Houston tem músicas que ficaram para sempre. Para sempre, mais do que a Mariah, entendeu? Jennifer Hudson, então, não sei, pessoal, vocês acham isso? Eu acho que. Ó, o Ney falando um negócio aqui, um contraponto do Ney, tá? Só que é uma discussão entre nós aqui, pessoal. Discussão aqui de mesa mesmo, tá? Eu acho que não será a música da Whitney Houston nem Mariah, justamente para mostrar um timbre diferente. Então, me falaram para ele cantar, eu vi falando, né? Me falaram para mim aqui, tem que cantar Goodness of God, né? Que é o Bondade me seguirá, Senhor, tanana, em português, né? Que a gente tem a versão aqui. Eu não acho que tem que ser essa música, por exemplo. Eu acho que foi legal, foi interessante, tudo é uma brincadeira legal, tá assim, mas não é a cara dele, não é a cara dele, não é a cara dele, eu acho. Apesar dele fazer miséria na música, né? Bom, mas já tá escolhida a música, pessoal, já tá escolhida, já tá cortada, já tá feita, já tá. Feeling Good, será que seria legal? Anderson, não sei, cara.
Eu gosto da Feeling Good, eu gosto com a Nina Simone, sabe, cara? Mas eu não sei, cara, se Feeling Good seria uma para entrar ali na. O que mais vocês acham aí, pessoal? Tem que cantar o Sion. Ai, cara. Não será cantora feminina? Não sei. Essa essa é uma música eterna, né? Que ficou. I Believe I Can Fly. Mas não sei se a música tem essa força. Entendeu, Kaylee? Não sei se a música tem essa força. O que ele vai escolher não pode ter erro, porque a Putri está na frente dele na questão de engajamento. E eles já prepararam um cenário para ela. Eu fiquei impressionado com a roupa, cheio de brilhante, assim, com o cenário. Cara, fizeram um cenário já de quase vencedora, né? Será que vão fazer isso para ele? Ó, eu tenho um receio, tá? Da gente chegar e ver a apresentação dele com luz normal. Se eu for assistir e tiver já com uma luz mais escura, mais focada nele, tiver o palco mais com uma outra iluminação, ele com uma roupa assim para arrebentar mesmo, entendeu? Brilhante, um negócio meio Michael, assim, sabe? Meio Michael Jackson, assim, um negócio grandão. Eu já vou ficar mais feliz, tá? Porque se colocarem ele num cantinho lá, com uma luzinha qualquer, esses programas, gente. O Gabriel vai fazer sucesso, independente disso ou não. Mas estou falando, entendeu? Esses programas aí, Bom, eu não posso falar porque. Primeiro que. As coisas que eu sei, eu não posso falar mesmo. Segundo, que eu não tenho como provar, mas eu sei que é verdade. E também eu não posso falar porque senão toma processo. Mas as coisas não são, né? Vocês são maduros, né? O pessoal aqui do Gabriel Henrique é maduro. Deixa eu ver do Marcos aqui, do Vision of Love com o Whistle logo de cara. Então, Marcos, eu acho que ele tem que chegar assim, tipo, estilo Felipe Melo, assim, chegar pé no peito do cara, pau, jogar lá no, entendeu? Porque a Putri, ela não chega assim, ela chega mansinho, tal, entendeu? Ela chega mansinho, ela chega, é diferente a roupa dele já tá escura. Meu, a Silvia, ela é personal stylist da Silvia, do Gabriel. Que mais aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. Opa, o canto do zero, o William, primo, cadê o William? Ô, William, tá por aqui? Ele disse que o cenário vai ser bom. Então, cara, se ele chegar com uma luz chapadona legal, escurão, assim, que nem meteram uma marra nela lá, né, meu? A menina tava linda, aquele negócio, no pianão, com um vestido de cauda, sei lá como é que fala isso aí. Pô, cara, na hora que eu vi, eu falei, isso não tá me cheirando bem, viu? Na hora que eu vi aquela produça, assim, a câmera fechada no rosto, coisa que a gente sabe que os caras fazem mesmo, né? Não, mas se ele entrar já numa vibe de luz diferente, pô, aí vai ser legal, hein? Aí vai ser legal. O que mais vocês acham? Bom, eu acho isso de música, tá? Eu acho isso de música. O Simon já escolheu a Putri. Tô ouvindo isso aí, tá? Mas às vezes né, a gente não sabe, né? Tem umas indicações assim, né? Pelo jeito das coisas, mas ele tem que sair grande de lá, entendeu? O Gabriel tem que sair monstro de lá, grande. Então quem vai dar esse engajamento somos nós, né? Entendeu? O que mais aqui? Deixa eu ver. O cenário dele, cadê o William? O William tá por aqui? Fala aí, William. Agora a pessoa grudou no William. Fala, William, primo! Outra coisa,
Outra coisa que nós temos que ficar... Não achei o William aqui, pessoal. William, manda uma mensagem aqui, manda um salve aqui, eu vou colocar você aqui. Então, a Putri tá no final por causa do Simon, ali, pessoal, é uma indústria, né? É só um programa que encanta a gente, assim, né? A gente fica ali e tal, mas é um game show, pessoal, tá? É um Big Brother, só que de cantores. É um game show. Tem disputa, tem tarefa ali, né? Das tarefinhas, tem que cantar as coisas e tal. Então, é um game show aquilo ali, tá? Emotions da Mariah, não... O Bruno, também não acho que é a música, cara. Posso errar, tá, gente? Quem sou eu para falar que música tem que ser, mas não sei, cara. Não. Eu acho que, na minha opinião, né? Talvez eles querem deixar guardado isso, mas, por exemplo, I Have Nothing, ele fez outras dessas. Quem souber dessas das divas bem clássicas, coloca aqui a lista que ele fez aí. Eu analisei quase todas, então, mas eu não lembro, né? Não lembro de nada, pessoal. Então, será um hit atual, isso é uma ideia. Celso, pode ser um hit atual, pode ser. Pode ser. Eu até vou mais nessa onda sua aí, sabe? Eu até vou mais nessa onda sua, mas tem que ser uma música muito grande. Ah, vou pegar uma música da Ariana Grande, vou pegar uma música da Tori Kelly, vou pegar uma música da Kelly Clarkson. Tem que ser um negócio muito grande, assim, um negócio que já é grande. Vou pegar uma Demi Lovato, mais jovem e tal. Não sei, tem que ser uma música que não adianta ser mais atual só, né? Das meninas mais novas, assim. Ai, cara, Heloíse. Ai, 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 ai. Não, a gente está avaliando as possibilidades, né? Nós estamos otimistas, né? Eu estou otimista, mas as possibilidades, né? Eu acho assim, cara, que tem que ter jaqueta. Eu pensei nisso aí também, viu, Sol? Tem que ter jaqueta. Uma jaqueta brilhante do estilo Michael, assim, sabe? Aquele negócio de arrepiar mesmo. O Michael usava umas tudo cheio de pedrinha, né? Umas coisas muito legais, assim, né? O Gabriel acho que mudou o cabelo também, né? Inclusive, né? Será que ele vai com aquele cabelo ou vai com o cabelo mais encaracolado? Eu vi ele com o cabelo mais solto. Tudo isso aí conta, né? Parece que não, né? Aê, moleque. Aê, moleque. Eu duvido, mas era uma super produção, eu acho também. Viu, Carla? Então, eu acho que vai ficar nessa onda de música, tá? Das divas, assim. Deixa eu ver o Whitney Houston. Eu não tô com a lista aqui. Ó o Rick aí, tudo bom, Rick? Tem um vídeo no YouTube que fala sobre as tretas do programa, inclusive uma semifinal de Mágico que foi cortada por um anúncio. Ixi, tem tanta coisa. Eu imagino, cara, que tenha cada coisa. O Marcos aqui mandando, se ele cantar Lead the Way, eu morro. Lead the Way eu acho que tem que ser um negócio assim, Celine Dion para homenagear o Titanic. Então, é que o Titanic ficou meio marcado, né? Meio piegas, assim, né? Mas eu não vejo nenhum problema, assim, entendeu? Eu acho uma Celine Dion, eu acho que é por aí, sabe? Será que ele canta Lara Fabian? Aquela da Lara Fabian, que é linda, como é que chama? Já fiz tantas vezes.
Lara Fabian. Deixa eu colocar aqui para... Deixa eu colocar fora aqui. Lara Fabian. Qual que é a famosa mesmo dela? Não vou botar aqui, pessoal, porque senão eles me derrubam aqui, tá? Lara Fabian é bonito, né? Não sei se ele canta. O Love by Grace, né? O Love by Grace é uma música complicada, né? Não sei se ele canta essa música. Conseguir cantar, ele canta. Cara, Love by Grace seria tão legal, hein? Imagina. Né? Opa, tem um superchat aqui. O que é isso aqui? Deixa eu achar aqui. Está aqui embaixo, está aqui em cima. Obrigado pelo apoio, pessoal. Deixa eu achar aqui. William. Oh, William. William é o William? William Drost. William é o William que estava lá. Are you the same guy? So I'm glad you are here, my friend. Thank you for supporting our Gabriel Henrique. I know that you speak Portuguese better than me, but I'm proud that you are here talking with us. Thank you, my friend. Lots of hugs and big hugs for your family, for your children. Thank you for supporting Gabriel Henrique. You are blessing, indeed you are blessing Gabriel Henrique, because when I saw you side by side with Gabriel Henrique and I look at their face and I recognize this is a very, very original American and true American guy. And then I was very calm, because when I see Gabriel alone and at the same time you are side by side, Gabriel, oh my friend, I was very very calm in that time, because we know that Gabriel is learning English. Yeah. Thank you. I appreciate your very kind position to support and go to that stage and talk with Gabriel. I bet that Gabriel is talking much better, because he's living in US, and then ordering a burger or something. Yeah, that's very important to live part of the year, I think, because I'm praying that Gabriel can in the future live in the US to open doors, new doors for him. Thank you, my friend. Thank you for your kind contribution with my channel. Okay? Thank you. God bless you, my friend. Então, o William tá aqui, pessoal. Quem mais aqui? A Carla. Ô, Carla, muito obrigado. Ó, beijo do gordo. O Jô Soares não tá mais aqui, então eu tomei posse do beijo do gordo. Vou ter que comer bastante pizza para ficar gordo. Tem mais alguém que me mandou aqui, eu tô tentando procurar, viu, pessoal? Pessoal, fiquei aqui falando com o William Drost. É isso aí, Helena. Sorry. Mais alguém me mandou alguma coisa aqui. Pessoal, se eu perdi algum superchat ou super sticker, vocês me perdoam, tá? Mas que Deus abençoe vocês, de coração. Muito feliz de estar falando com vocês aqui, viu, pessoal? Muito alegre aí que nós estamos juntos. Bora, Rafa. Bora, Rafa, gasta o inglês. Chama o William na live. William, eu posso passar para quem?
Quem tem o contato do William aí, eu posso passar um link para Renata. Renata tem contato de todo mundo, se ele quiser falar aqui com a gente. Quem conhece o William aí? William, come here. Come here, my friend. William. Se vocês tiverem, eu passo de novo um link para Renata, que é a nossa chefe aqui, porque a gente não pode fazer nada sem Renata, né? Senão ela dá uns tabefe em nós aqui, que nem diz o caipira, né, pessoal? Eu estou passando aqui um link para a Renata. E se a Renata, alguém que tem o zap da Renata, se ela estiver dormindo, acho que ela já cansou da nossa live, tá dormindo, cara. Ai. Eu falei assim, fica esses caras falando aí. Então eu passei para ela, se quiserem passar para o William, tá? William. Então, eu ia falar Lara Croft do Tomb Raider. Love by Grace. O Gabriel fez o cover do Love by Grace e a Lara Fabian postou nos stories. Cara, então, eu tava falando aqui com uma rapaziada. Vão me falando aí do William, tá? Eu já passei. William. Essa live só tá no. Acho que ela tá no Facebook. Gente, eu nem sei, ela deve estar no LinkedIn meu, que tem uns alunos antigos lá. Eu ponho no LinkedIn, LinkedIn e no Facebook e no YouTube. Deve estar rolando. No Facebook aqui no Instagram não tá. Eu não fiz por lá, porque eu não consigo passar essas coisas que eu passei aqui. O William disse que é para mandar para o Instagram dele. Jesus, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não tenho o Instagram dele, cara. A Renata tá aqui? A Renata consegue? Alguém consegue falar com a Renata aí? A Renata tem o link. A Renata foi dormir, cara. Falou assim, eu vou fazer coisa melhor. I wanna know what love is. É essa, né? Se a outra candidata não tivesse cantado, não entendi. William, show up, my friend. Acorda, Renata. Pessoal, vamos acordar a Renata. E quem tá aí? A Paola, quem mais? Eu tô meio perdidão aqui no chat, hein? Tá rolando aqui se o William quiser, ele entra aí. Pô, o William é um cara do bem, né, meu? Ele parece vários amigões que eu tenho lá, o meu chefe lá nos Estados Unidos, que mora em Vegas. Ele me lembra essa galera, assim, do bem, assim, sabe? Já agradeci a Helena, né? A Helena também? Não, a Helena eu já agradeci. A Helena já tá aqui, já agradeci. Deixa eu ver se faltou alguém para agradecer. Tá com a Renata, viu o link, viu, pessoal? Quem tiver o telefone da Renata, dá uma ligada lá. E se ela conhecer se ela tiver o Instagram do William, deixa eu ver se eu... O William estava aqui mesmo, olha só. Faltou agradecer a Carla. Já falou com quem? Com a Renata? Ah, beleza. Tá lá o link lá, viu? Quem tiver o contato aqui, o William aqui. Eu já mandei para ela, para Renata, mandá-la no Insta dele. Enquanto isso, a gente vai... A Renata não lê chat. Mas eu mandei no WhatsApp dela, tá? Muito bem, pessoal. Então, o que eu acho? Eu acho que esse tipo de Don't Stop Believing, papai pescador aí, papai, Don't Stop Believing, eu adoro, né? Journey e tudo, mas não sei se tem esse... Eu acho que música balançadona não vai rolar, entendeu?
Não vai rolar. Eu acho que tem que ser uma música onde ele tem já essa expertise de... essa, por exemplo, da Love by Grace, eu acho que é uma música que tem porte para isso. É essa palavra que eu quero falar, porte. Muito obrigado. Obrigado, Maciel, Cleito. Obrigado pelo superchat. Estou falando agora que nem o meu vizinho falava japonês assim. Ele falava assim. Tem como transmitir a live do Gabriel pelo... Então, deixa eu ver quem está falando assim. I am eu. Eu mandei o link no Insta. Deixa eu ver quem falou isso aqui para mim. Tá bom. No meu Insta, tá. É que se eu tirar daqui, eu perco a câmera. Deixa eu perder a câmera aqui, vai. Deixa eu achar o William lá. Deixa eu fazer uma parada aqui. Mudei de câmera, né? Deixa eu fazer uma parada aqui, galeras do bem. Obrigado a Malu também pelo super sticker. Malu, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, pessoal. Cia, será que alguma da Cia... Deixa eu ver se eu consigo passar essa parada para ele aqui, encontrar ele aqui. Coloquem por gentileza, eu perdi já, o Instagram dele, por gentileza, perdi. Perdi aqui no meio da bagunça aqui, perdi. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa peripécia aqui. Ixi, essa música seria... Tem que ser, na minha opinião, tem que ser uma música mais dramática, mais... Entendeu? É o William o quê? Meu Deus. O William Waynedrost. William Waynedrost. Deixa eu ver aqui. Tamo junto. William Waynedrost. William... Se alguém tiver o contato do William, fala que eu já mandei para ele aqui. Hey, Fred. It's half a here. Wanna jump in? Isso, já mandei para ele. Acho que ele viu. Oi, me respondeu em português. Vamos responder. Oi. Tamo junto, mano. Como entrar? Click here. Ó, o William vai entrar. Chama a tropa aí. Chama a tropa. Acorda a tropa aí. Just click. Deixa eu ver se ele vai entrar. Tô falando com ele aqui, hein? Ele fala português, cara. Tô falando português comigo aqui. Já mandou um salve aí, galera. Professor, 100 mil antes do fim do AGT. Vamos na campanha de ter a placa de 100 mil. Pô, meu, eu tô querendo meus 80 mil aqui, hein? Vocês me... Ó, o Rick vai fazer a campanha.
vocês vão liderar a campanha. Placa de 100 mil antes antes do final do AGT. Aí vai ser um miracle. Vai ser um milagre aí. Deixa eu ver, se na hora que ele clicar... Pô, se vocês me ajudarem, hein? Ele morou 25 anos no Brasil, então é nós. Então é nós. Então é nós. Já fala até com sotaque aqui, ó. Entrou. Deixa eu melhorar minha câmera aqui, pessoal. William, my friend, welcome home. Vocês estão comigo? Welcome home. E aí, William? Estão me ouvindo? Sim. Eu tô com feedback aí, seu. Vou desligar a televisão aqui. Oi, pessoal. Tudo bem, William? Como é que você está? Estou bem. Eu estava entrando no seu site para ver como que está esse processo de aprender como votar no Brasil. Aí eu vi esse live chat que vocês estão fazendo, muito bacana. Que legal, William. Deixa eu te agradecer aqui já. O meu canal aqui é um canal de React e aula de canto e tal. E as meninas aqui do fã-clube aqui, as pessoas que gostam muito de você, eu também vi você ao lado do Gabriel lá, fiquei muito feliz no dia lá. E a sua imagem correu o mundo, né? Que legal, cara. Eu falo com pessoas que eles me avisaram 20 minutos antes que Gabriel foi para cantar. Eles me falaram, olha, realmente o Gabriel não vai poder ir sem tradutor. Eu falei, sem problema, eu faço. Desde que você me dá um microfone e com o fonezinho eu falo com ele no ouvido dele. E aí eles falaram, não, você vai ter que ir lá no palco. Eu falei, ai meu Deus. Aí não teve muito tempo, eu já estava lá, tinha ele era o terceiro, né? Terceiro ou quarto? Não, era para ser terceiro, mas foi quarto. O primeiro grupo já estava lá no palco, naquele dia, e eles me chegaram lá em 2 minutos, colocaram um microfonezinho, que quando eu estava falando com o Gabriel do lado dele, o produção estava me ouvindo. Mas só que eu não estava com o microfone. Aí eu levantei o microfone e falava em inglês, uma vez que o Gabriel falou, entendeu? Foi muito, cara, foi muito legal. E assim, isso é feeling, tá? Quando eu vi você conversando assim, cara, falei, porque a gente sabia que ele ia estar ali na frente, né? Você está na frente de um monte de gente, né? O mundo inteiro te assistindo, não é fácil, né? A pessoa não fala o idioma, não é uma coisa fácil, né, cara? Pô, foi muito legal. É verdade, mas eu já traduzi nas igrejas e tudo isso com pregadores americanos, então para traduzir não era algo que estava me preocupando, mas quando você chega lá, você vê Simon e Sofia e Heidi e todo mundo olhando para você, aí a primeira coisa eu faço, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, mas eu tinha que... O Gabriel já estava nervoso, então eu não podia transmitir isso para ele. Entendeu? Claro. E eu achei que você ficou super, assim, super calmo. Tanto que quando o Gabriel, né, precisava da tua ajuda, eu acho que foi incrível, cara. Não, eu quero realmente te dar os parabéns, porque foi muito legal a tua presença ali. E você vai... não sei se essas coisas você pode contar, né, por contrato e tal, mas você estará também ali do lado ou o Gabriel vai sozinho? Não, neste momento ele está lá com minha esposa, que alguém tinha que tomar conta dos meninos. A Cíntia, a minha esposa é o primo do Gabriel e praticamente não, ajudou a criar ele, porque ela tinha uns 15 anos quando ele foi nascido, e passou muitos... A mãe da Cíntia e o pai do Gabriel, eles parecem gêmeos, eles são muito perto, a família muito unidos, né? Sim. Então a Cíntia trocou a fralda do Gabriel, aquele negócio de Brasil, né? A família muito unida. Sei.
Então, eu falei com Cíntia, Cíntia, a parte de ensaio essa semana, o Gabriel precisa de estar light, tá tranquilo. Você vai lá, é um sonho da minha esposa de estar lá em Hollywood para visitar. Aí alguém tem que ficar com os meninos e levar para a escola e trabalhar também, né? Quantos filhos vocês têm, William? Eu tenho 2. Os 2 nasceram no Rio de Janeiro. Eu morei em Macaé 7 anos. Eu trabalho na área de petróleo, né? E eles nasceram em Macaé. Eu morei lá há muitos anos e voltei para Houston em 2016. Mas o Gabriel cantou nosso casamento. Eu conheço a família do Gabriel. Eu conheço o Gabriel desde que ele nasceu. E eu sempre sabia que ele tinha esse talento, um dom, uma unção na voz dele. Mas o Gabriel, ele é meio tímido também. Sim. Então, ele precisava amadurecer, né? Então, tem tempo que eu penso em trazer ele para os Estados Unidos, mas chegou a hora agora que ele está mais maduro, com 27 anos, para enfrentar e empeitar uma situação como um palco do AGT, né? Sim, não é fácil, realmente é isso que você falou mesmo. E a maturidade chega, né? E o próprio Rafa aqui, que deu o irmão do Gabriel, né? O Rafael deu uma entrevista para nós aqui, e ele falou aqui que ele fez o canal praticamente, que ficava em cima do Gabriel para ele fazer um canal, para ele poder mostrar as músicas, né? O Gabriel, gente, ele nunca foi uma pessoa querendo atenção para ele mesmo. Ele, você pode ver uma parte que na entrevista depois. Eu vou falar algumas coisas, tem coisas que eu não posso falar, mas aquele dia ele realmente cantou 2 músicas, tá? E quando eu saí depois da primeira música que ele cantou, Run to Me, eu estava atravessando o palco, né? Já aliviado que ele fez o whistle direitinho, porque o medo é sempre que ele vai. O whistle é aquele negócio, você faz ou você não faz, não tem meio termo, né? Exatamente. Então ela é um risco muito grande para alguém que está cantando, porque mesmo você dominando a sua voz, tem falhas, acontece. Eu já ouvi ele falhar muitas vezes. Então, Sim. Quando ele estava cantando e ele fez o whistle, eu fui aliviado, eu estava tranquilo, tirou aquele peso no meu ombro, né? E eu saí no palco, eu olho para Simon, e o Simon tem os 2 dedos levantados, falando que era o segundo também. Eu falei, meu Deus. Aí o Gabriel não entendeu. Eu vi que o Gabriel estava tranquilo, que todo mundo estava de pé, aplaudindo. Sim. E quando eu atravesso o palco, eu falei, Gabriel, o camarada tá querendo que você cante a segunda música. Ele olhou para mim e falou, o quê? Eu falei, mas pessoas estão ficando de pé, como que... Não, ele não falou isso, mas eu imaginei que Gabriel pensou, mas saiu tão bem, por que eu vou ter que fazer de novo? Mas aí ele olhou para mim e falou, faço, o Gabriel nunca, ele topa tudo. Puxa, aí, ele é um cantor fácil, né? Um cantor natural, né? Um cantor natural. Aí ele vira e só pede água. Aí eu falei, água? Eu viro para Terry, que tá lá no canto dele. Sim. Eu falei, Terry, queremos some water. Aí você senta, quando você tá no palco, você olha para a esquerda, você vê lá atrás tudo aberto, né? Você vê as cortinas, sim, mas quando você tá no palco, você consegue ver a muvuca lá atrás. Sim. Aí o produção começa a correr para lá e para cá procurando uma garrafa de água, né? Aí ele chega lá com a garrafa de água e o Gabriel só queria molhar o garganta dele, né? Sim. Então tirou um golinho só para tirar a seca da boca, depois de cantar o Willie. E, cara... E o pessoal tá perguntando para você que música que ele cantou, não pode falar, né? Só me dá mais 2 semanas. Gente, eu fiz alguma coisa que ninguém é para fazer, eu filmei uma parte. Eu gravei com minha câmera, eu falei, você quer saber alguma coisa? Eu tô nem aí, eu tiro a minha câmera e eu começo a gravar do lado do Terry. Aí eu tava... Então eu vou soltar esse vídeo, só me guarda. Eu só preciso passar essas 2 semanas. Sim. Mas... Puxa, nós vamos querer ver demais isso aqui, o pessoal tá querendo ver. William, me conta uma coisa, assim, eu sei que tem coisas que eu nem vou perguntar, porque eu conheço bem como é que são os contratos, as coisas que...
Mas como é que você sente o Gabriel? Você que é parente praticamente, como é que você sente ele no dia a dia? Assim, você conhece o menino? Como é que você sente ele? Eu sinto que ele está bem melhor desta vez do que a primeira. Eu falo por quê. O risco do Gabriel na carreira dele era muito alto. Por quê? Ele já tinha o trabalho dele, ele já era conhecido no Brasil, ele já tinha o grupo como vocês que apoiaram ele. Então, o medo dele, ele primeiro não falar inglês e parecer um idiota no palco, e o segundo, ele cantar e a voz dele falhar, naqueles 2 minutos, tudo explode e vai pro saco, entendeu? Uhum. Então, ele estava apreensivo. Depois de ganhar o Golden, agora, indiferente do que acontece, eu acho que o mundo já sabe o talento que Gabriel tem, e ele vai achar o nicho dele e ele vai em frente, indiferente do que acontece nas próximas 2 semanas. Então eu acho ele muito mais tranquilo, e não vou dizer que é sabedoria, mas conhecendo a minha esposa e como que ela tem relacionamento como mãe com ele, eu achava que essa semana, para ele ficar muito light lá, era melhor ela ir e eu ficar aqui. Entendo. Aí eu vou para lá domingo, ele tem entrevistas com imprensas e tudo isso na segunda-feira, que a Cíntia falou que ela não estava interessada de tentar traduzir. A Cíntia fala inglês, mas é aquela inglês que dá para enrolar, mas não é fluente. Uhum. E eu fiz uma sacanagem com ela um pouco, porque eu sabia que ele tinha que sentar e fazer uma entrevista ontem. Uhum. Né? E aquela entrevista de 1h30, fazendo as perguntas, depois eles vão editar e talvez tiram uns 30 segundos, né? Do 1h30 de conversa. Sim. E eu sabia que ela ia ficar preso no início, porque ela estava sentada do lado dele. E eles já me falaram antes como que ia ser. Só que eu não passei isso para ela, eu deixei ela ir. Então ela chega lá daquela dia de manhã, me manda mensagem apavorada e falando: o que é isso? Eu não posso fazer isso. Eu falo: bem, seja vocês dois. Se vocês transmitir amor, carinho, sorriso, palhaçada, isso vai transmitir na câmera. É isso que os povos estão procurando. Eles estão procurando a perfeição de você falar, não. Então ela fez. E hoje os dois estão lá brincando, porque foi um ensaio de 1h30 com os pessoal lá. E como que é o segundo dia dessa semana de votação, né? Então eu acho que amanhã começa a pegar um pouquinho mais pesado. Sim. Mas eu falei com o Gabriel, não se dá sua voz. Eu achei aquele cara de Indonésia, Filipinos, a voz dele ontem, não sei se você concorda comigo, mas a voz dele estava cansado. Você sabe quem Você lembra o nome dele? O Chakrakant saiu já ou não? O Rolando. Sim. Então eu senti que a voz dele estava cansado. Porque ele cantou Whitney, né? Mas eu senti que a voz dele não estava. Ele canta muito bem, por sinal. Uhum. E ele não passou hoje, né? Parece que não passou. O pessoal me falou aqui. Não passou. Isso é muito bom, porque ele tem fã. A base dele é muito forte, os fãs. Uhum. Então eu achei que foi muito bom. Os dois que passaram hoje, eu acho que até melhor para o Gabriel, porque eu acho que no final. Primeiro tem que passar para o final, né? Vamos um pé para cada vez. Mas o Gabriel ensinou hoje, ele está com voz boa. Desliga o ar-condicionado à noite, sabe? Não pode dormir com aquele ar rolando. Vocês estão próximos aí de Los Angeles ou está em outro estado? Eu moro aqui em Houston, então uns 3 horas de voo para. 3 horas de voo. Uhum. E Pasadena fica aí em Los Angeles, né? Muito bonito, por sinal, essa cidade. E o hotel fica atrás do chama Palácio, né? O auditório, né? Uhum. E então todos os candidatos estão lá. Então o Roland, eu acho que Gabriel vai lançar isso depois, mas a Cíntia falou comigo hoje que eles cantaram junto lá no hotel. Eles fizeram uma capela lá bacana que vai soltar depois. Poxa, que legal isso, hein? Puxa, Esse hotel fica em Hollywood ou não? Esse hotel em outro lugar? Não. É Pasadena, o nome da cidade. Uhum. Então tem um auditório e o hotel fica atrás. Eu jogo um beisebol e eu bato no auditório do hotel.
É bem perto, é do lado. Todos os candidatos ficam lá, eles têm, eu acho que é 2 andares que é só para AGT, então, cara, você não acredita. Do dia que a gente chegou lá em abril, eu tava com o Gabriel num lado, eu no meio, no quarto, e tinha o outro quarto que, vocês conhecem aquela menina Summer Rios, que não passou? Aquela menina americana lá do Ohio Pizza. Eu acho que essa eu não vi, essa eu não cheguei a assistir. Não me Então lembro ela dessa. estava do nosso lado. Menina muito bacana, humildinha. Ela cantou até bem na primeira. Infelizmente não saiu muito bem nos ao vivos. Mas então a gente estava lá no hotel, do lado do auditório, e 30 segundos a pé você está na entrada lá onde os candidatos entram para ensaiar. Puxa, e você sentiu que ele está agora então ambientado? Foi isso que você falou, né? Você sentiu que ele está mais firme, né? Tá. O Gabriel é uma pessoa, de uma vez que ele está com confiança, é outra pessoa. Então ele está com confiança, a voz dele está boa, ele ama roupa. Aquele menino até me mata de tanto que ele gosta de roupa, mas e jaqueta, e então ele foi ontem, tá experimentando várias roupas lá. Eu imagino que ele vai achar alguma coisa interessante com jaqueta, que é o estilo dele, né? A gente estava falando disso aqui, uma jaqueta estilo Michael, alguma coisa assim. Olha, gente, se tem alguém para escolher com ele, é Cíntia, porque ela gosta de tudo que tem tudo de diamante e brilho, é com ela mesmo. Eu sou mais tradicional e conservador. Você é mais do meu Black No Sugar, alguma coisa mais assim. Só café preto, sem açúcar, mas você sabe como coisa, o Gabriel proibiu, eu ia de calça jeans preto com um cowboy boots e uma camisa, né? E ele falou, pelo amor de Deus, você não pode ir lá de calça jeans, não. Aí eu vou ter que arrumar um terno aqui para levar comigo. Então você vai estar, eles estão perguntando aqui no chat aqui se você vai estar no dia 19, você estará com ele. Não, eu estou indo no domingo para traduzir para ele, para a imprensa, né, na segunda, e eu vou estar lá. Se eles querem que eu vou no palco, eu imagino que sim. Talvez não no início, porque a música começa e eles não fazem perguntas antes do show, é no final, depois, né? Então eu imagino que eles vão me colocar lá do lado do Terry para ajudar ele. Tá. E você gostou, obviamente, nem tocaremos no assunto, mas você gostou da escolha da música? Eu pessoalmente amo a música. Tá? Eu não posso falar da música, claro. Eu não posso falar o que é. A produção está muito envolvida na escolha, tá? Olha, eu acertei, hein? Eu acertei aqui, pessoal, porque eu falei que a produção provavelmente iria colocar a mão junto, né? Então eu posso dizer que eles estão envolvidos. Não foi um dos primeiros que Gabriel queria fazer, mas tem esse negócio também. Lembra, quando você canta, por exemplo, tem alguns, vamos dizer, tem alguns cantores que não deixam você cantar as músicas deles ao vivo num tipo de um palco assim, tá? Então, eu não vou entrar no quais que não deixa, mas... E outros, você tem que pagar uma fortuna para cantar a música deles, né? Então... Sim. Direitos, né? Os direitos, e tem alguns que são mais liberais com a música deles. Então, eu não quero entrar em tantos detalhes, mas eu, pessoalmente, amo a música. A minha esposa gosta, eles estão trabalhando na pronúncia, né? Porque eu acho que isso é... Isso é fundamental, né? Ele canta, o Gabriel, qualquer coisa ele consegue cantar. Agora, a pronúncia é algo que, o que é forte para todo mundo é o lado fraco dele, que ele está melhorou muito nos últimos anos e está melhorando, e a gente está em cima desses 2 versos que eu falo, que ele tem que transmitir, né? Então, você tem várias partes de música. Você tem a transmissão da emoção da música. Claro. Você tem a parte técnica, que ele tira de letra. Sim. E você tem a parte de pronúncia, que é o mais difícil para ele. E você está sentindo que ele está soltando nas aulas de inglês? Como é que você está sentindo ele? Você conhece bem ele, né? Então... Conheço. Ele está fazendo a aula de inglês. Ele percebeu que ele tem que fazer. Você sabe, Gabriel é perfeccionista quando chega em questão de música. Então, quando você é uma perfeccionista, para você se ouvir falar e errar, é complicado.
Então, para aprender um idioma, quando você não quer mostrar os erros, então isso que atrapalha as pessoas e demora um pouquinho mais. Mas ele está se soltando, mais confiante. O Gabriel entende muito, se não tudo, tá? Não tem nada que ele não entende. Mas a confiança mesmo, essa oportunidade vai trazer mais oportunidade de ele sobressair. E francamente, ele vai ter que fazer. Então, se a carreira vai para um nível que eu acho que é possível, nós sabemos que ele vai ter que se virar. Ele provavelmente, só opinião minha, né, aqui de quem está de fora, mas provavelmente ele vai ficar morando aí Brasil, Estados Unidos e vai se abrir-se essa porta para ele, com certeza ele vai ficar fluente em inglês rápido. Depois de 30 dias eu vou cobrar o aluguel. Não, eu tenho um amigo em Houston, qualquer coisa eu mando. Não, eu estou torcendo, eu não sei o que ele vai decidir, mas você sabe que ele tem aquele show lá em Las Vegas, né? Não sei, não estou sabendo. Então a GT tem para os melhores, eles podem decidir de contratar para cantar. Então eu estou com a esperança que ele chama ele para cantar em Las Vegas, que eu acho que isso seria muito bom para ele. Meu Deus, seria demais. Aí eles pegam talvez Putre, ele e alguns outros atos deste ano para cantar ano que vem e fazer um show durante uns 3, 4 meses que pessoas podem comprar bilhete e ir lá e assistir ele cantando lá, ao vivo, todo dia. Talvez tenha um show cada dia à noite, entendeu? E depois, né, William, ele crescendo aí, ficando e ganhando também um mercado maior, ele vai criando esse show dele para ele poder ser uma atração aí mais para frente que rode aí os Estados Unidos, né? A gente sabe do poder do mercado da indústria americana, é a maior indústria do mundo, então seria muito legal dele ele tá aí, né? Eu tenho minhas opiniões o que seria melhor para Gabriel, eu vou deixar isso para outro dia, mas eu não vejo o Gabriel como um cara em frente de 80 mil pessoas pulando num palco para a esquerda, para a direita, entendeu? Sim. Então, se você me fala o que eu gostaria de pagar para ver Gabriel, é entrar no auditório de 3 mil, 4 mil pessoas. Exato. E ele tem a banda dele e ele soltar num auditório que é muito bom para a voz dele. Exato. Ele não tem esse perfil de vamos pular. Não tem. Não tem. Não tem. Nem o público dele também quer isso, né? O público dele quer uma coisa mais... Não, mas... Sabe, eu falei com ele outro dia, eu fui assistir Bocelli recentemente, então o Bocelli sempre faz, 3, 4, 5 mil pessoas. E o Bocelli, você chega lá, tem uma orquestra, tem a música, você tem aquilo lá, e eu falei, nossa, Gabriel, isso para mim é seu caminho. O mundo está precisando de alguém que consegue fazer o que você faz naquele nível. Então, quantos homens nós sabemos... Eu só sei de um outro lá em Cazaquistão que pode fazer o que o Gabriel faz, entendeu? Sim. Então eu vejo, o meu sonho seria esse tipo de carreira, mas Deus sabe tudo e sabe o caminho para ele. Se está dentro do propósito, vai dar certo. Você conhece um show do Bocelli gravado há muitos anos com o David Foster, que fez a produção, né? E é gravado próximo de Las Vegas. É uma produção toda como se fosse uma vila italiana, linda produção. Na verdade, é no meio do deserto. Essa produção depois eu te mando até se você não tiver. É uma produção finíssima, linda. A mesma produção o Andrea Bocelli fez na Europa. E é uma produção exatamente o que você está me falando, com uma orquestra, com a banda. Sim. Ele maravilhosamente chique, o Bocelli e o Gabriel é a mesma vibe, a mesma coisa. Faz 10 a 20 shows em cidades grandes no mundo inteiro, já predeterminado 1 ano na frente. Exatamente. E ele chega lá... Ingressos já vendidos, preço já vendido. Ticket alto, é isso, né? Não, eu acho que com eu e minha esposa eu gastei $1.500 para ter assentos decentes para 2 pessoas lá aqui em Houston. Aqui no Brasil o Bocelli vem o ano que vem, eu já comprei, mas assim, os lugares melhores R$3.000, assim, lá aqui no estádio, entendeu? Uma coisa assim. E
eu acho que a galera que vai seguir ele ia pagar uma vez por ano para ir, sabe? Um preço diferente. Você tem que ter um preço mais elevado para vamos dizer, um concerto de 3, 4 mil pessoas, porque é um custo muito alto para fazer, sabe? O custo fixo não muda, né? Então, gente, eu estou te falando uma outra coisa aqui, e desculpa, eu tô falando bastante. Imagina, fica em casa, tá em casa. Make yourself at home, my friend. Sem problema. Mas o pessoal pode falando mais. Tem tanto que eu gostaria de falar com vocês. Só o seguinte: eu fico impressionado com o grupo de fãs que ele tem. Uhum. Eu fiz meu pessoal de marketing hoje fazer um cartaz aí para eu lançar no internet de como voltar do Brasil, porque realmente ele vai precisar de cada voto possível. Se o público que está ouvindo agora, o fãs dele, eu já fiz o meu departamento de marketing aqui na empresa fazer uns 3 ou 4 cartazes muito interessantes com códigos, QR codes e tudo, para lançar e para mandar para todo mundo que eles conhecem nos Estados Unidos, para as pessoas nos Estados Unidos a baixar o aplicativo do NBC. E que legal. A cada voto é super importante, então eu vou começar, eu vou segurar até domingo, porque eu acho que se a gente faz cedo demais, as pessoas começam a esquecer. Né? Se esquece, você tem razão, Então, segunda-feira, tem que mandar para todo mundo que você conhece nos Estados Unidos, depois liga para ele, depois manda mais um texto, depois liga de novo, mas não para de ir atrás das pessoas aqui nos Estados Unidos, porque tem muitos brasileiros. Muita gente. E não tem muitas pessoas do lado de Putre que moram nos Estados Unidos, tá? O Putre é muito mais forte lá fora. Da Indonésia e Ásia, né? Então, a religião, o grupo dela é um grupo muito pequeno nos Estados Unidos. Eu acho que é 1,5 milhões de pessoas só. Mas brasileiros em Boston, nessas partes dos Estados Unidos, é milhões. Nova York, Flórida, milhões. Então a gente tem que fazer o trabalho este fim de semana para ir atrás dessas pessoas. Eu sei que os guerreiros mesmo vão entrar a fazer o VPN, eu entendo disso. Mas o dia a dia do brasileiro ele não vai fazer o esforço, né? Sim. Então, mas nos Estados Unidos é tão fácil, só 2 botõezinhos e... Sim. Então... Puxa, esse trabalho seu vai ser... A gente está ouvindo aqui, está contente, porque eu falei, puxa, a gente precisava mobilizar gente nos Estados Unidos, mas como fazer isso, né? Ter os canais de mobilização do pessoal, né? Nos Estados Unidos. Você está falando isso. Não, mas eu sinto que eu estou fazendo sozinho às vezes. Eu estou aqui, eu estou usando recursos da empresa, mas um dos benefícios de ser o chefe da empresa é que eu consigo usar os recursos, mas o interessante também foi domingo. Eu não sei se você ouviu o Happy Day. Eu fiz uma análise, inclusive, lá no canal sobre a apresentação. Então, o sonho de Gabriel era para cantar com um coral, né? E eu conheço o pastor lá. Uhum. Eu fiquei impressionante. 5 minutos. Estou te falando, 5 minutos e eles lançaram e saiu tão bem. É incrível, não? E a gente, eu fiquei olhando aqui e falei, será que ele ensaiou alguma coisa? Eu tô achando que tá meio de prima, assim, meio de primeira. E foi mesmo, né? Meio de primeira, né? O coral nunca tinha cantado o tipo de versão do Sister Act. A versão que a igreja canta não é essa, né? Completamente diferente, mais tradicional, né? E eles cantaram, pelo menos, eu não sei se você percebeu, a Gabriel abaixou e cantou no tom que eles estão acostumados de cantar, que era A menor, alguma coisa assim. Lá menor. Lá menor. Então, e a banda, ele só fez alguns pontos de lá com eles. Você viu no início, primeiras vezes ele estava fora, eu falei, meu Deus do céu, isso... Você viu no início? Eu falei, sim. O primeiro estrofe... Lá maior, William. Lá maior? Happy Day, acho que foi aqui. Oh, Happy Day. Foi aqui, eu acho. Então ele saiu bem no início, mas o coral em si já estava 10 horas da noite, todo mundo... Mas aí eles entraram e foi, né? E foi. Mas é importante isso para ele. Mas quem sabe um dia ele também não vai ser convidado para cantar no Harley. Quem sabe? Ele vai, ele fala para tudo. Ele vai. Puxa, que legal, viu? William, que bom que você veio aqui conversar com a gente, cara. Que cordialidade, viu? Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Eu vou estar fazendo meu tudo aqui para
para só uma coisa interessante aqui. Sim, fica à vontade. A mulher, a pastora lá do coral, ela tem uma fama aqui nos Estados Unidos. Ela tem, sei lá, uns 25, 30 mil seguidores, 35 mil seguidores no Facebook. E ela fez um lançamento no Facebook muito bonito para ele hoje, juntando a galera da igreja nos Estados Unidos para começar a apoiar ele. Então isso foi muito bacana do lado dela, porque ela tem ela tem um network bem maior do que o meu. Claro. Então a gente precisa disso aqui nos Estados Unidos para as pessoas. Então, e é o coral dela. Então eu até fiquei meio chateado com alguns comentários, porque, sabe, ela fez uma coisa muito bacana com o Gabriel e era para ser um tipo de igreja mesmo, sabe? Não era para ser uma coisa de produção para, sabe? Então eu acho que ela fez muito bem. Ela canta pra caramba. Super. Eu acho que, ela arrebenta. Super. Os dois, eu não sei se você concorda comigo, mas as vozes deles eles se complementaram bem. Eles têm timbre, como ele canta no range feminino, é incrível isso, né? Porque é muito difícil fazer o que ele faz. Somente quando ela fazia o whistle também, né? Então eles tinham momentos que as frequências, os harmônicos ficavam muito próximos, assim, né? Os harmônicos. É interessante isso, né? Com os harmônicos vão ficando mais próximos. E ainda com toda a banda pesada, é muito difícil fazer isso, né? Não é fácil fazer. Não é fácil, mas deu tudo certo e isso foi muito bom para ajudar o povo americano a começar a correr atrás dele. Isso que é importante. Essa semana. Então, eu estou animado para ir para lá. Eu vou domingo. Se vocês fazerem um live na segunda-feira e mandam um link para mim, se eu estiver aí perto do Gabriel, talvez eu dê um pulo no chat e a gente deixa ele falar um alô para vocês. A gente vai... que dia que você acha legal isso? Porque eu vou fazer agora uma série, né? Chegando próximo. Não sei. Se você fazer, só me manda o link aí. No Instagram, eu te passo meu celular, você pode me entrar no WhatsApp, fica mais fácil. Mas os dias mais tranquilos não são da apresentação, né? Que é o dia 19 mesmo é a apresentação ou antes é gravado? Não é gravado, não, é ao vivo. É ao vivo, né? É para peito. Isso, então tem que ser antes, né? Porque ele vai estar concentrado também, né? Eu não sei como que a segunda vai ser. Sinceramente, é tudo uma novidade para a gente. Deixa eu ver o horário que eu vou para lá no domingo. Talvez a gente faça... Lembrando que eles estão 4 horas atrás. Sim. Lá, né? A gente se adequa aqui e faz uma live para o pessoal mandar toda essa energia aí para ele também. Tá. A gente vai comunicando. Eu te mando meu celular e a gente fala no WhatsApp. Quero te agradecer. Só mais uma última pergunta que me perguntaram aqui. Obviamente você não pode falar. A gente nem quer tocar nisso porque é uma coisa chata, mas... A escolha da música, obviamente, já são coisas que ele já faz, né? A música escolhida é coisas que ele já está fazendo há um tempo, né? Eu tentei te pegar, mas não dá para te pegar. You are very smart, my friend. Gente, eu posso te dizer uma coisa. Vai ter um whistle. Vai ter Vai ter um whistle. Espero que saia. Isso vai ser. Manda o nosso abraço para o Gabriel, para sua esposa, sua família, vocês todos. A gente está torcendo. Quando você ficou do lado lá, eu vou te falar isso de novo. Eu falei, puxa, tem alguém do lado dele. E eu fiquei feliz por causa do inglês, né? E aí ele foi e... Quando ele soltou o primeiro whistle lá, que encaixou aquele whistle, cara, eu falei... o negócio foi. Ok, deixa eu deixar a última coisa para vocês. Porque se você está nesse chat, é porque você é fã mesmo. No ensaio à tarde, o whistle não foi bom. Do dia. E você sabe, o whistle vai para a esquerda ou direita, né? Ela vai ou não vai? Então ele estava com isso na cabeça. Quando as pessoas veem ele no palco pensando que ele estava nervoso, é porque 3 horas antes no ensaio não foi tão bom. Entendeu? Agora vocês entendem o que ele estava sentindo naquele momento. Então, quando saiu... E o Gabriel tem esse negócio, quando ele está ensaiando,
Ele, ao vivo, na hora que tem que dar a pegada, ele faz muito bem. Mas quando é ensaios, eu acho que a mãe dele, o pai dele fala a mesma coisa. E aí o pai dele falou comigo depois, falou, William, eu passo isso com o Gabriel em todos os shows. Ele ensaia ruim e rebenta na hora que tem que rebentar. Então, ele estava com isso na cabeça. William, você morou aqui no Brasil, né? Você sabe, você conhece futebol muito bem. Aqui no Brasil a gente fala o seguinte: jogador grande gosta de jogo grande. Ele é o cara que gosta, quando a luz está mais brilhando nele, ele topa, ele faz. E eu aprendi na dureza, tá? Porque eu não tinha sabido, eu não sabia esse lado dele, mas o pai dele depois fala, William, toda vez, é a mesma coisa. Então, isso aconteceu umas 4, 5 horas antes, foi o dia puxado, a gente viajou lá na sexta-feira, chegou lá, acordou 9 horas da manhã, foi o dia inteiro, entrevistas, aí era muito frio lá atrás, era abril, né? E quando ele não saiu bem no ensaio, eu falei com o produção lá, porque eles fazem 2 shows, né? Tem um show da tarde e um da noite. E tinha uns 4 horas até o show dele. Aí eu falei, eu vou levar ele pro quarto. E a produção falou, não, você não pode sair daqui, não. Eu falei, senhor, de uma forma bem politicamente, eu falei, não tô te pedindo, eu tô te falando o que eu vou fazer. Exato. Eu tô levando ele pro quarto. Porque era uma muvuca lá, imagina, era câmeras para cada lado. Então nós saímos de lá, fomos para os quartos, eu falei, Gabriel, você tem 2 horas, descansa sua mente. E você viu o vídeo do nebulizador, quando eu entrei lá e filmei ele fazendo aquele nebulizador no quarto? Eu vi. Então, aquilo lá foi depois, 2 horas ele descansar, ele usa o nebulizador para molhar a garganta. Claro. Eu não entendo, mas ele fala que é bom. Então isso foi uma hora antes de ele cantar. Aí ele fez o nebulizador, aí eu voltei pro quarto, ele saiu, bateu no meu quarto, ele falou, tô pronto, vambora. A partir disso, ele pegou e foi. Eu vou te passar um link aí para você comprar, não sei se ele deve comprar o Laxvox. É um canudão assim de borracha, de sintético, né? Uhum. E você coloca dentro de uma garrafinha de água. Eu vou pegar um link no eBay e vou passar para você, para ele fazer na água, ela borbulha assim, você só assopra, ele faz pequenos vocalizes na água. Isso dá uma descansada no trato vocal. E eu posso comprar aqui? Vou te passar aí. Isso aí é feito por cientistas noruegueses, no mundo inteiro se usa, chama Laxvox. Eu vou te mandar um link agora. Você compra para ele faz um pouquinho de água, isso relaxa, abre o trato vocal, deixa o espaçamento vocal lá no fundo, as cordas vocais ficam mais energizadas, porque tem uma energia que desce das ondas sonoras e volta. É um negócio assim curador para descansar a voz, fazer pouquinhos minutos, acabou. Ele vai fazer na água e é maravilhoso. Eu vou te passar. Que bom. O Amazon aqui eu compro e levo comigo no domingo. E isso aí ele faz junto com a nebulização, que vai dar para ele um descanso vocal perfeito. É uma forma de ativação vocal também muito legal. Ele vai gostar. Te passo links de como usar também, facinho. A Cintia passou comigo hoje o que eles estão montando para o palco, né? Sim. Vai ser legal. Vai comigo. Vai ser legal. Bom, estaremos firmes aqui, viu, pessoal? Eu sou doido para falar também. Mas infelizmente a gente tem um NDA, que é Non-Disclosure Agreement com eles, a gente não pode falar nada. Absolutamente nada. Mas ele vai ter... Gente, se voltar para ele, se ele conseguir os votos, não é... A apresentação vai ser bonita, vai ser lindo. E a Cintia está bem animada. Ela estava um pouquinho para baixo ontem por causa da entrevista, né? Ela acha que saiu ruim, mas ela saiu bem. E hoje ela estava encantada. Mas também eu acho que os dois dormiram bem ontem à noite, isso ajuda, né? Isso, eu falo aqui para os meus alunos em geral, né? Eu fui em vários congressos no mundo inteiro de canto e tal, né? Aí um médico uma vez falou assim, um otorrino famoso, todo mundo foi para assistir, né? Um fono famoso, super famoso.
um senhorzinho, assim, o cara é uma sumidade, né? Aí ele falou, descobriram 3 coisas novas. Aí todo mundo ficou assim, né? Vamos anotar as 3 coisas novas para voz. Na verdade, ele fez uma grande piada. A primeira, água, sono e aquecimento vocal. Ou seja, nenhuma das 3 são novas. Todas é água, sono e aquecimento. Só, mais nada. E também Então não é pode sobrecarregar. como fala, aquecimento dele, né? Não, é. E aquele dia que ele estava fazendo, para mim, eu acho que eles cansaram a voz dele. Primeiro. Eles fizeram um warm-up lá? Não, ele cantou o dia inteiro. Não, era uma loucura. Então, entendi. na parte da manhã, 11 horas da manhã, lembra, ele não foi no palco até as 6 horas da noite lá. 6, eu não sei exatamente, mas 5 ou 6. Então, a menina que é o bambambão de cantores lá, né? Sim. Ela canta pra caramba também. Ela ficou tão impressionada, ela ficou doida com o Gabriel. E as 2 músicas que ele cantou, ficou cantando e cantando e cantando. E eu não sou um profissional músico, então, mas eu até falei com ela, falei, já deu, né? Eu falei, quantas vezes que ele faz o whistle? É real, é ele mesmo. Então, tantas pessoas acham que é fake, mas não é. E eu acho que isso cansou a voz naquele dia, e quando ele foi ao ensaio no palco para sentir, né, o palco, aí ele já estava arrebentado, cansado, e a gente tinha viajado muito, então não saiu muito bem, eu estava nervoso pra caramba. E dessa vez talvez isso não vá acontecer, né? Esse excesso de passagem. Não vai, eu não deixo, mas não vou deixar. Na terça-feira, mal ele vai colocar roupa, fazer o aquecimento e depois vai cantar. Sim. Eu vou colocar ele na cama às 7 horas da noite. O sono, isso, meu querido, o sono, não descobriram nada, em nenhum seminário de canto que se faz. Não. O sono da noite é reparador. E o sono da noite tem que ser o sono. Os cantores, eu chego 4 horas da manhã em casa e durmo. Não, o sono da noite que é o sono reparador para as pregas vocais. Isso é fundamental. A maior ansiedade que Gabriel tem, eu vou te falar, é deixar e desapontar os fãs dele. Isso é o maior medo que ele tem. Entendeu? Ele ama, ele é muito carinhoso, você consegue ver ele humilde, ele Sim. não é arrogante, muito, sabe? Não. Então ele não quer desapontar. Então, essa que carrega nele, entendeu? Se Sim. fosse Gabriel e estava bem, ele cantava na igreja, fazia as coisas dele em Minas Gerais e estava bom para ele. Sim, ele tem isso, mas por isso que ele está onde ele está, né? Que Deus não dá esse. A gente fala que Deus não dá asa à cobra, né? Isso aqui é um ditado brasileiro aqui, bem. Então ele tem isso aí, porque ele tem. Se ele fosse uma pessoa insuportável, né? Imagina, cantando desse jeito, uma pessoa insuportável. Não, mas ele é o contrário, ele é totalmente o contrário, né? Ele tem tudo para ser arrogante, mas ele não é. Não é, ele não é o jeito dele, mas o pai dele é muito humilde, mas é um doce, é família, mas deixa eu te falar, última coisa para a galera aqui. Então a gente fez várias volleys de qual música vai ser, tá? Então, entre produção, Gabriel, tal. Então eles têm que fazer o playback da forma que eles querem, né? Exatamente. Então eles fizeram o playback, eles mandam para mim, e eu mando para o Gabriel. Vamos, Gabriel, aqui, o playback. Vai praticando e a gente conversa semana que vem. E o pai dele é produtor, né? Então, 2 horas, eu juro, 2 horas depois, ele me mandou, aqui, William, primeiro draft aí. Eu falei, o quê? Não, já tá aí. Eu falei, como assim, Bibi? Ele falou, não, tá aí. Vê o que a pessoa lá acha. Aí eu mandei pra menina lá, que eu tô tratando com ela, e ela respondeu em 2 segundos, meu Deus. ele gravou uma demozinha e já mandou menos de 3 horas já estava de volta na caixa deles com a primeira versão da forma que ele queria fazer essa música, né? Então é o talento danado, né? Não, o Rafa estava falando na nossa live que o irmão dele, né? E a gente que, bom, eu estou nesse trabalho aí de coach vocal há muitos anos, então a gente sabe reconhecer, assim, o Ronaldinho Gaúcho, né? Aquele cara que faz um negócio com a bola que ninguém faz.
é muito difícil, é muito raro, Uhum, né? É muito uhum. raro isso, muito raro. E ele nunca teve coach. Não teve, ele não, Não, sabe? o Rafael falou pra gente aqui. Não, eu falo, eu conheço. A pai dele é músico, mas não é um cantor assim. Sim, Mas o Gabriel, eu lembro várias vezes a gente fazendo férias, a família juntando, e ele lá dentro tomando banho, soltando os gritos, onde ele sempre gostava de fazer, né? E a gente não aguentava mais, porque não é cada grito que é bonito, né? Então, quando você está aprendendo, e a gente falava, Gabriel, pelo amor de Deus, para. Mas eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu estava namorando com a Cíntia, a gente estava quase para casar em 2005, ele era menininho, sim. 8 anos. E ele é muito tímido, sempre escondendo atrás do perna do pai dele, ó, mãe, sai da mãe. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou comprar este menino. Tinha padaria lá na rua, né? Eu falei, Gabriel, R$10. Não, R$10 em 2005 dava para comprar uma coisa e tanto, né? Eu só olhava para ele, R$10, os olhos dele brilhavam, né? Aí eu falei, mas você vai ter que cantar o Whitney Houston para mim. Caramba. Aí ele soltava os Que idade que ele tinha? Que idade que ele tinha? 7, 8 anos. Meu Deus. E cantava da mesma, não com a perfeição que ele canta hoje, né? A voz dele não estava preparada para tudo, mas ele cantava e, vamos dizer, ele cantava os 2 minutos aí, soltava os cachorros, eu falo com ele, solta os cachorros. Aí ele pegava o dinheiro e corria para a padaria, enchia a pança dele e voltava lá para... e voltava, mas era assim que eu comprava ele antes de casar com a Cíntia. Aí ele cantou no nosso casamento e eu sabia, meus amigos que veio falam, meu Deus do céu, como que esse menino de 9 anos consegue cantar Whitney Houston assim? Uau, meu Deus. Então, mas eu acho que todo mundo já saiu desse chat, eu vou não, aumentou o número de gente aqui. Sai fora, sério, eu não consigo ver nada aqui. Tem aumentou. pessoas mesmo? Tem, tinha 300 e tanto, chegou a bater quase 500 pessoas, agora tem 460, aumentando. Mas olha só, não quero tomar tanto do seu tempo assim. Manda um abraço para ele, para sua família, obrigado pelo que vocês têm feito aí. A gente está emocionado mesmo e estamos aqui apoiando, fazendo o que dá, e te prometo mandar lá o LaxVox para ele, que ele vai gostar demais de aquecer com aquilo e descansar a voz dele. Bom, entra coisas na minha cabeça, porque você lembra de tantas coisas, mas eu quero deixar a última coisa, só para o pessoal que está ouvindo. E manda sim esse LaxVox, porque eu vou comprar hoje mesmo aqui. Claro, já vou te mandar, já. Terminando aqui, eu vou te mandar. Eu falei com o Gabriel, tem algumas fotos, eles não deixavam a gente soltar nada, mas eu estava lá atrás, eu falei, Gabriel, eu parei ele, estava o terceiro grupo. Você lembra o cara que fez, não sei se a galera sabe, mas tinha um cara que fez o dinossauro, estava pulando, dançando lá, então ele estava lá fazendo aquela bagunça tudo, e o Gabriel era o próximo. Eu peguei Gabriel e falei, Gabriel, eu não sei como, eu não sei, mas você vai ter a oportunidade de dar honra e glória ao Senhor. E ele olhou para mim e eu falei, fica com isso na sua mente. Aí eles chegaram lá e a conversa não foi depois do Whitney, foi depois da segunda música, né? Então, todas aquelas perguntas depois, que o Howie falando que você é uma diva, ele já tinha cantado os 2 músicas. E, por sinal, eu tenho gravado o Terry falando essa melhor voz que eu já ouvi, ou um dos melhores vozes que eu já ouvi na minha vida. Literalmente eu tenho isso gravado, mas depois vocês vão ver. E ele chega lá e a Heidi fala, como é que você consegue cantar assim? Aí eu traduzi para ele. Na minha mente, eu pensando, haha, meu amigo, aí é a porta. Só que eu não posso falar com ele, parece que eu estou armando a pergunta, né? Claro. Então eu traduzi, falei, Gabriel, ela está perguntando como é que você consegue cantar assim. E ele respondeu assim, Deus... ele falou, Jesus, que toda honra e toda glória seja por ele. Falou assim. Aí eu fico tão animado, né? Aí ele falou assim, aí eu traduzi em inglês. E quando eu falei, all the glory and honor be to God, eu levantei minha mão sem pensar que eu estava na igreja. Entendeu? E todo mundo estava de pé. Todo mundo estava de pé, né?
Aí o Simon literalmente levantou as mãos dele também, como que ele estivesse na igreja. A única coisa que eu não queria que eles editavam ou tiraram desse negócio tudo era essa parte. Então, quando passou, eu fiquei tão decepcionado que eles, sabe, cortaram essa parte, mas eu falei, gente, a melhor parte eles cortaram, mas eu entendo. Eu entendo. A gente sabe, né? Mas o importante é que ele fez, né? E ele vai ter mais quando ele for crescendo na carreira, mais oportunidades ainda virão, porque ele sabe quem deu a ele isso, né? Exatamente. Ele é humilde para saber que não vem dele, mas vem do Senhor. E o mais crítico é que quando ele pegou o whistle no Whitney, todo mundo ficou de pé. Certo? Então, às vezes as pessoas cantam e todo mundo está sentado e fica de pé no final, né? Para aplaudir. Sim. Não, o dele era diferente, por isso até eles mostraram a câmera mostrando o pessoal ficar de pé. Então, o pessoal ficaram de pé até o final daquela música. Depois eu saí e fiz de novo. E na próxima música ficaram de pé. Era algo estranho, porque era uma energia. E quando ele fez o whistle na segunda música, você conseguiu ouvir o pessoal. É difícil explicar, mas dava para. Eu tenho isso gravado, eu esqueci. Essa whistle eu tenho gravado, vocês vão ouvir. Lá atrás não sou ela, não é igual a produção, mas. Claro. Daqui 2 semanas eu vou mandar isso para o pessoal. Que legal. Aquele momento lá, quando eu estava assistindo pela primeira vez. A concentração que ele passava para a gente gente que já é mais macaco velho percebe isso, como ele estava, você tinha falado do whistle que não foi bom no ensaio e tal, eu percebi que ele estava suando e numa concentração tão absurda, e naquele momento, para mim, eu que faço análises dele há muito tempo, eu tive a mesma sensação que você, eu falei assim, agora a gente vai ver se ele é um artista, um Messi, um Ronaldinho Gaúcho, porque nesse momento que é o grande jogador, o grande artista aparece aí, ele aparece nesse momento. E ele fez, quando ele encaixou aquele whistle, né? E eu acho que um peso caiu dele ali, aí ele foi cantando. Eu ressuscitei. Eu ressuscitei, meu amigo. Gente, eu caí de joelho. Quando eu deixei ele no quarto 2 horas, eu liguei para os pais dele e falei, todo mundo de joelho, agora. O peso aqui você não está entendendo. Aí a mãe dele, tudo apavorada, o que está acontecendo? Eu falei, vai para o joelho e não liga para ele, deixa ele em paz. Aí eu e minha esposa e só a gente que sabia que ele estava lá, né? Que era segredo. Então a gente estava orando e, enfim, deu certo. Deus está em controle. Eu só sei que eu ressuscitei, foi lá e o Simon me matou de novo, falando para ele cantar a segunda. Eu falei, meu Deus do céu. Puxa vida. E a segunda é mais vamos dizer, não é uma balada igual o Whitney, tá? Só vai com isso. Então, era mais energia. O Rafael já contou aqui no nosso canal, viu? Qual foi a música. O pessoal tá me falando que eu não lembro o nome. O Rafael já contou. Já contou. Então você pode falar. Ele não está debaixo do contrato que eu estou. É mesmo. Vamos deixar. Melhor assim. Vamos dizer que ele estava cansado. Eu acho que ele até canta aquela música até melhor. Eu acho que tem chances que eles pegam aquele lá como surpresa, lance. Sabe quando às vezes quando eles fazem um lance de surpresa, eles estão guardando isso na gaveta para eles. Então eu preciso tomar cuidado talvez eles querem fazer isso logo depois, sei lá o que eles vão fazer. Mas eles têm essa música na gaveta. E ele cantou muito bem. E eu vou soltar o vídeo que eu tenho a partir do... 2 semanas. Se ele ganhar e o contrato estende mais, talvez eu vou ter que esperar um pouco mais. Mas tomara que você não mostre tão cedo. Tomara que não. E você, no dia 19 é só uma música, é isso? Só uma música? Não, só uma, uns 2 minutos e meio e é isso. Mas que maravilha. Ele vai fazer a parte dele e nós temos que fazer o nosso para juntar a galera para ir de guerra, porque agora com esse negócio de VPN e tudo, você sabe que
outros que são fortes talvez vão querer voltar em uns fracos para não deixar a concorrência forte passar, né? Então a gente tem que fazer nosso trabalho. O engajamento aqui do pessoal é incrível. Ó, nós estamos aqui quase meia-noite aqui no Brasil, 470 pessoas aqui. Muito obrigado, William. Prazer. Tudo meu. Prazer. E Deus abençoe vocês. E o seu nome, eu sei que o seu canal, Rafael. mas... Rafael, isso. Pode ser Rafa, todo mundo me chama de Rafa, e tá dentro. Rafa, prazer, tá? E obrigado. Eu estou muito contente com o apoio que ele está tendo aí do Brasil. Grande abraço. Legal. Um abraço para vocês aí, tudo de bom, obrigado pela gentileza, e eu vou te mandar depois lá, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Muito bem, pessoal, tá na hora da gente ir embora, espero que vocês tenham gostado aí, obrigado pela ideia de vocês terem falado, né, sobre o William, ele estava aqui, que engraçado, a gente teve essa oportunidade aqui do nada, né, agradeço vocês que deram a ideia, que convidaram, né, muito obrigado, sem vocês aí não teria graça, não teria canal, não teria nada e a gente estaria aqui só falando entre nós. Vocês estão iluminados, Rafa conseguiu falar com uma das pessoas mais próximas do Gabriel, parabéns pelo empenho. Obrigado, pessoal, obrigado, Daniel, pelo apoio. Todos os que me mandaram superchat, os que me mandaram super stickers, os que estão apoiando o meu canal, os que gostariam de apoiar o meu canal, tem um link nas descrições e tem um QR Code para vocês poderem apoiar. Eu vou deixar aqui, ó, se mais alguém de vocês quiser apoiar, o canal está aqui no QR Code, vocês podem depois passar o celular e me apoiar aqui no meu trabalho, né? Porque vocês sabem que, infelizmente, quem faz React não tem monetização. Então é isso, pessoal. Parte do meu trabalho é aqui também, né? Falando com vocês. E agradeço, acho que foi muito legal, né? A gente ter o William, é engraçadíssimo, né? E vendo ele dá a impressão que ele é essa pessoa gente fina, assim, né? Essa pessoa com um coração bem legal, assim, né? Curti bastante de poder ter falado com ele. Ele é muito engraçado e falou coisas, assim, muito legais para nós, que só a gente que ouviu, né? Só a gente que ouviu. Você quiser passar para mais pessoas conhecerem, até para estimular pessoas para votarem no Gabriel, passem essa live, tá bom? É uma live gigante e tal, mas passem lá, de repente a pessoa assiste e pelo menos põe lá no pedaço do William e tal. Acho que a análise nossa foi boa, agradeço de novo vocês todos do fã-clube, o Lucas, todo mundo, a Renata, todas as meninas e os meninos aí que estão ajudando, tá bom? Excelente papo, vamos lá, então, estamos juntos, tá? Agradeço demais, deixa um likezinho antes de você sair, faz assim, ó, dá um like, esse William é brasileiro mesmo, né, engraçadão. Rafa, we love you so much, amazing, man, thank you. Rafa e William, que collab, tá valendo. E vocês viram que ele prontificou de colocar o Gabriel numa live nossa aqui, hein? Então eu vou entrar em contato com vocês nos próximos dias aqui, a gente vai estar falando, dando recadinhos aqui, porque tem uma chance de semana que vem o Gabriel aparecer e o William tem essa manha aí, a gente percebeu, né? Ele vai arrastar o Gabriel para vir falar com a gente. Se vocês tiverem afim, me ajudem aí apoiando o canal também, com mais inscritos, tá? Vamos crescer um pouquinho mais os inscritos, chegar em 80, depois 85 mil, 90, e assim vamos indo, tá bom? É isso, agradeço, ó, nossa live 2 horas e 22 minutos, tá bom? Um dia a gente faz uma live de 4 horas aí. Se o Gabriel ganhar, prometo uma live de 3 horas, se o Gabriel ganhar, tá bom? Aí chama o pessoal do fã-clube, a gente conversa, chama o William também, que virou parça aí do canal, tá? E se vocês quiserem, a gente vai tentar uma live num horário que eu consiga pegar o Gabriel ali para ele aparecer aqui antes da apresentação, né? Imagina que legal. Vai ser legal, hein? Fofocaiada. Tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Você apoiando, se inscrever no canal, passar para mais pessoas. Tá bom?
para pessoas aí que queiram apoiar o canal. Dependo de vocês, o trabalho só rola se tiver gente assistindo, né? Os reacts das bandas, dos cantores que eu faço aqui. E esse apoio legal que a gente está dando para o Gabriel. Quem sabe um dia o Gabriel, né? Talvez ele dê uma aparecidinha semana que vem aqui, mas quem sabe um dia ele não venha no nosso canal aqui para bater um papo. Ó, bateu 509, obrigado, hein, Hélio? Valeu, nem vi, é que eu fico tão perdido aqui. Não se esqueça de se inscrever também, ó. Se inscrevam, tá bom? Se inscrevam. Vamos ver, vamos fazer esse barulho aí. De repente, na semana que vem, o Gabriel tá com nós aí, hein? Imagina, tá com nós, mano, certo? Tá bom? Obrigado, pessoal, de vocês estarem aqui. Vou deixar vocês dormirem, descansarem de mim, porque eu já falei demais. Beijo no coração de vocês. Os reacts continuam aqui, dos cantores. Vou fazer mais da Putra Ariane também, que ela vai ser uma concorrente nossa. E assim por diante, tá bom? Muito obrigado, olha, pelos apoios. Vamos madrugar, gente. Bom descanso, fica com Deus. Valeu, tchau, pessoal. E se inscreva e deixa aquele likezinho. Deus abençoe. E se Deus quiser, o Gabriel, orem por ele. E se Deus quiser, o Gabriel vai sair bem daí. Com alguma coisa. A última coisa que o William falou que sempre bateu aqui no meu coração aqui, o Gabriel, ele tem essa pegada de fazer o que o Andrea Bocelli faz. Eu vou analisar uma música do Andrea Bocelli para essa semana, prometo, talvez para amanhã, e vocês vão ver que tipo de show e de espetáculo que eu estou falando, que combinam com o Gabriel e que está na cabeça do William aí. O Gabriel, ele vai ser um produto conhecidíssimo e um produto gourmet. Você vai ver. Tá bom? Beijo, pessoal. Fique com Deus.